ano grande pela frente aí, e nós não estamos conseguindo, na verdade, colocar, né, o negócio para frente. E aí começou todo mundo a falar assim, vamos fazer algo que possa levar uma informação para o pessoal mais concreta. Então, o que, que aconteceu com a gente? A gente comprou um navio, nós fomos treinados para guiar o navio e sabemos que tem um oceano grande pela frente aí, né? E só que nós não sabemos sair do porto. A gente sabe levantar a âncora, mas a gente está ali preso naquele porto e não sabe para onde ir. Então é aí que entra o tal do prático, que é aquele cara que trabalha nos portos e leva o navio para o alto mar. Então a ideia do café é exatamente essa: a gente poder é, fazer com que as pessoas saiam do porto, vá para a beira do mar e comecem a enxergar um mar mais aberto e poder entrar. Então, nós estamos entrando agora aí com um formulário, talvez vocês já recebam essa semana ainda, né? Nós estamos terminando de organizar ele, para a gente poder levantar as dores de todo mundo aqui, porque todo mundo aqui tem dor, certo? Então, a ideia é poder buscar essas dores agora e aí a gente começar já trazer especialistas, a gente ver se a gente tem condição de atender também, né? Porque todos nós temos demanda e tudo mais. Tem pessoas que eu sei que nem cliente tem ainda, que está ali ainda remando para poder chegar nesse ponto. E a ideia é essa. Essa é o negócio, é ser o prático e colocar vocês aí para caminhar nesse mundo aí, de navegar nesse oceano novo aí. Muito legal, muito legal. Eu costumo dizer que a minha mentora é a Cris aí, ó. Né, Cris? Sempre que tem um clientezinho assim que vai engatilhar, eu corro, falo com a Cris, ela me dá umas dicas, mas ainda tô no início ainda. E temos Cris mais também foi alguém minha que... inspiração quando eu entrei no BPO. Eu me espelhei um pouco nela. Tanto que foi uma das primeiras pessoas que eu comecei a seguir do BPO foi a Cris, né? Então, às vezes Ó, Cris, tá com a tudo, gente hein? Eu não sabia é, disso. e depois eu segui a Karina, porque a Karina também tem uma pegada legal na parte de RH. Conheci a É Elisama nóis, no mesmo Cris. curso, né? A Elisama no mesmo curso e praticamente elas me apresentaram um puto, né? A Cris entrou depois no Barita, eu já estava. Mas é assim, a gente vai se espelhando, a gente vai buscando. Eu tenho uma especialidade própria minha, que é essa abertura de empresa, né, de ajudar a abrir empresa. Eu sempre fiz isso, gosto muito disso, de dar essas orientações. Tenho a minha empresa desde 2008. Estou começando a atuar no BPO, tá, gente? Eu não era do BPO, mas eu trabalho no financeiro e na controladoria, com um pouco de contabilidade. Mas eu fazia estruturação de empresa, ou seja, eu criava a empresa, abria meio ambiente, corpo de bombeiro, treinamento de pessoal e entregava para o dono operando, era isso que eu fazia. Mas eu entrei dentro do circuito de franquia da Petrobras, na área de aviação, e ali fiquei por 20 anos. Então agora eu saí desse ramo em 2016 e agora eu estou entrando no BPO, junto mais focado na controladoria mesmo. Então vocês já sabem que quando precisar de ajuda na controladoria, é só jogar os documentos na mão do Júnior, ele vai auxiliando aí. Inclusive, eu tô até te devendo, né, Júnior? Tive um caso de um cliente que estava desesperado, porque o DRE financeiro não bate com o da contabilidade. De fato, não tem como bater. Só que ele estava vendo ali 20 mil de diferença, de repente aumentava, baixava. A gente utilizava ali o Controladoria 4.0 e eu só corri pedir ajuda para o Júnior. Júnior, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Né? Ele me ajudou, o anuar também. Nossa, sempre, agora o anual eu estou em dívida, porque eu tenho que passar algumas informações para ele. E essa semana foi bem puxada por conta do roubo do meu notebook, roubaram meu óculos, levaram documento, eu fiquei na estrada sem. O último café eu estava na estrada, né? Não consegui nem participar. O Breno fez uma excelente condução, ele está de parabéns. Nem sei onde está o Breno hoje, mas o Breno fez uma excelente condução. E hoje a gente vai deixar na. Obrigado, Noah. Com a correria terrível. E eu tô aqui, rapaz, passando mal, mas o cafezinho não pode faltar. A gente tem que estar junto.
tempo tem esse cafezinho? Quase 2 meses, ou uns 2 meses. Tem pouco tempo, né? Pessoal mais antigo. Acho que tem quase 2 meses ou 2 meses, eu não tenho certeza absoluta. A gente ainda está estruturando, por exemplo, a gente está organizando algumas situações. A ideia aqui é a gente está sempre se ajudando. Esse sentimento que vocês colocaram hoje no grupo, né? De se sentirem acolhidos, de estarem num local onde não tem interesse. Estava conversando com uma amiga hoje de outra plataforma, ela falou a diferença dessa pegada aqui, porque não tem venda no final, né? Não tem pegadinha do malandro. Ó, no final, aguardem até o final, nós vamos vender para vocês um pacote de grão de café especial produzido lá na Alemanha. É que é algo bem simples. É literalmente sentar, conversar, tomar aquele café, falar das dificuldades, dos apoios, das ajudas. A gente acaba encontrando várias pessoas aqui dentro que acabam ajudando, expertise mais uma área em outra. Então a ideia é basicamente essa, uma coisa bem livre. Agora, é claro, quem que quiser fazer uma ajuda aí pro cafezinho, para a gente continuar gravando, para a gente continuar postando no YouTube. Os cafés agora vão sair, se Deus quiser, até o fim da semana, no nosso canal do YouTube, para que vocês possam estar acompanhando o que rolou, né, com os especialistas. Temáticas diferentes. A Karina está montando aí um banco de talentos fantástico, onde o que você precisar ela consegue. Ela é terrível nesse ponto. Eu sou suspeito para falar. Inclusive, tem pessoas aqui que já aproveitaram dessas indicações. Então é basicamente isso, bem tranquilo. Elisama, toca o barco. Tá mudo, Elisama. Tá mudo. Desculpa. Tudo bem, pessoal? Não Olá. é ruim a gente vender, né? Mas é que a gente aprendeu umas técnicas de venda violentas que a gente... Quando alguém usa técnica de venda com a gente fala assim, cara, acho que eu não vou comprar dessa vez, não. Então, não é ruim, eu acho legal, assim, essa sacada, mas não muito. E é por isso que a gente gosta do café com BPO, que é isso mesmo, que é essa sacada leve, né? Aqui o máximo que acontece é um pagar café para o outro, né? E às vezes o café vai até o almoço, né, Elisama? Vai. E eu sou suspeita em falar da Cris também. O Guto eu conheci em setembro, eu acho, Guto? Agosto? E às vezes era 11 horas da noite, a gente estava conversando, era bem louco, porque tava a gente com aquelas ideias assim, borbulhando, e vamos fazer, vamos... E aí, eu acho que não vai dar. E até que virou, né? Eu conheci a Cris também faz pouco tempo, mas a gente teve uma conversa muito pontual. A Karina também. A Karina, o dia que vocês puderem, ela já tá aí. Eu vi ela aí. Foi um divisor, assim, quando eu conversei com ela, porque a gente não vai fazer tudo o tempo inteiro, né? Então, foi bem bacana a conversa com ela, tanto quanto a Cris, que a organização que ela fez e o que ela trouxe junto com o café, que foi o Hebron, né, que foi o Sérgio, gente, sensacional. Então, vamos aproveitar mesmo, porque aqui é aquele cafezinho com açúcar. Não é sem açúcar. Vamos lá, vamos com calma, que a gente tem barista para todos os gostos aqui. A gente tem aqueles que gostam do estretozinho ali sem açúcar. Guto, posso falar um pouquinho? Deve, por favor. Inclusive, Karina, fala sobre o podcast, tá? Verdade. A gente está com um projeto novo, gente. Então, assim, não parece, tá? Todo mundo fala que eu falo bem, mas eu morro de vergonha de falar. Então, eu estou tentando me soltar nas redes sociais usando a estratégia que o meu marido me deu, que é do podcast, né? Então, qual que é a ideia dele, né? A ideia é a gente trazer informações, né? Não fazer por fazer nem para aparecer na rede social. Eu acho que isso não faz sentido, né? Você se expor na rede social sem trazer conteúdo, para mim, não tem sentido nenhum. Então, é uma forma que eu não vou estar
como diz a Elisama, vendendo alguma coisa no final, né? Eu vou estar trazendo conteúdo, vou estar contribuindo, gera para mim o que eu gosto, que é esse network, é esse grupo, essa interação, esse movimento. Eu costumo usar a palavra movimento, eu gosto de estar sempre em movimento com as pessoas, né? E eu até brinquei com a Cris outro dia, não sei se a Leide está aqui hoje, mas eu fiz recentemente um recrutamento para a Leide, e depois disso a gente trocou figurinha, ela falou, Karina, eu estou um pouco perdida, eu estou montando uns processos, assim, eu falei para ela, eu tenho esse material, você quer? Ela falou, tá, mas como que fica esse material? Ou seja, monetariamente, quanto você me cobra, né? E eu falei para ela, não, eu estou com o material pronto, eu disponibilizo isso para você, e você faz a adaptação dentro da tua empresa. Gente, é só um material, também não é assim, né? Então, eu acho, sim, que a gente tem que tomar o devido cuidado, colocar o valor no que a gente oferece, concordo, sim, acho que a Elisama está certíssima, mas vou afirmar, gente, nem tudo é dinheiro, né? A gente precisa desses grupos, dessas interações, se ajudar, né? Eu não sou o tipo de pessoa que vai ficar o tempo todo colocando preço, né? Então, eu acho que esse trabalho que a gente faz aqui com o café tem esse sabor, né? De trazer informações, de interagir, de ter pessoas competentes para dividir informações com a gente, trazer novidade no mercado, né? São pessoas bem tecnológicas também. E eu tenho um destaque com a questão do recrutamento. Então, a última vaga que a gente abriu, eu estou com um banco de dados que eu nem abri ainda eu até brinquei com o Breno, falei, Breno, eu estou com mais de 370 e-mails sem abrir ainda, gente. Fora o que eu já estou trabalhando, fora o que eu já entrevistei, fora o WhatsApp corporativo que não para, né? Então, por quê? Porque as pessoas querem trabalhar e elas não entendem ainda como é feito o BPO. E para tentar ajudar vocês nesse sentido, a gente está criando um processo aqui dentro da F5 para tentar modelar o candidato. Por exemplo, a gente pode pegar, a Cris, por exemplo, me diga assim, Karina, eu preciso de uma pessoa com poder financeiro, aquela pessoa que chega, que destrói mesmo no financeiro, não precisa entender de BPO. Você consegue trabalhar esse processo de BPO com ela, essa introdução de BPO? Beleza, a gente pega a pessoa, faz o teste, ela classifica quem ela quer e a gente dá a introdução de BPO e entrega pronto para ela. Aí ela não precisa ter alguém que treine, ela não precisa ter alguém que faça essa integração, mas é a pessoa que já sabe operacionalizar, porque no final das contas, depois que sabe o processo, consegue pôr em prática, né? Algumas coisas nesse sentido que a gente está tentando trabalhar para trazer para vocês novidade, inovação, tecnologia, coisas diferenciadas no mercado mesmo, porque tem muita gente boa parada, né? Eu contratei pessoas que aceitaram ganhar um valor mínimo, né? E tem muito mais preparação do que aqueles que estavam exigindo muito no mercado. Então, tem, né? A gente tem o banco de talentos? Temos, né? Um banco enorme de talentos, mas a gente precisa trabalhar e entender o que vocês precisam, né? A primeira coisa que eu falei para a Cris outro dia, eu falei assim, eu preciso mapear a empresa, né? E ela até falou, como é que funciona isso, né? Eu pensei que mapeava a vaga, né? Sim, a empresa, por quê? Porque eu preciso, para eu conseguir colocar uma pessoa com os valores e a missão da sua empresa, eu preciso entender ela primeiro. Então, a gente faz uma conversa primeiro com a pessoa e depois a gente consegue fazer isso, né? Então, só trazendo um resumo, tá, gente? Não parece uma propaganda, mas não é. Eu quero estar aqui para poder contribuir mesmo. O café foi criado para isso e a gente não vai perder esse foco, tá bom? Maravilha, Karina, fantástico. Marco, pode falar, Cris. Boa tarde, pessoal. Hoje cedo eu já comecei escrevendo lá no grupo, mas eu não queria perder a oportunidade de falar novamente. O pessoal que está chegando, parece que é Elisângela, né, que é a primeira vez aqui com a gente. Eu sou o Marco André, tá? Da Mais BPO, aqui de Goiânia. E eu estou fazendo uma mentoria, eu vou até ler aqui. Eu vi uma frase que fala assim, ó, frequente lugares que te projetam para o futuro. E esse café com BPO é um lugar que leva a gente para o futuro, né? Porque eu coloquei lá hoje cedo, eu sou de um mundo, desculpa a palavra, um mundo cão. Cada um para si e nem sei se tem Deus para todos. E aqui a gente percebe muita gratuidade, a gente percebe aquilo que a gente chama de intencional, né? A gente tem intenção, lógico, de fazer negócio, igual a F5 aqui, eu esqueci o nome da amiga aqui, da F5 Assessoria aqui, qual que é o seu nome? Karina. Da Karina,
É lógico que a gente está aqui também para fazer negócio, não é porque eu estou aqui que se aparecer uma oportunidade eu não vou querer gerar negócio, mas a nossa intenção é passar aquilo que a gente sabe, né? E parece que eu percebo que, pelo menos da minha parte, a grande problema que a gente tem às vezes, é com o básico mesmo, com o operacional básico, porque muitos de nós, ou a grande maioria de nós, somos técnicos, somos profissionais aí há anos de experiência, e o BPO sendo uma coisa nova, às vezes a gente tem uma certa dificuldade. Eu, particularmente, no operacional, eu estou reaprendendo a fazer, porque eu não vou contratar ninguém agora, que eu estou com poucos clientes, e eu descobri ferramentas eficazes que fazem eu ganhar tempo, né? Então, assim, não justifica. Então, assim, esse grupo tem sido esse apoio para a gente. E não só ser servido, mas também servir, né? E aí eu aproveitando e me colocando à disposição também, da minha experiência, do que precisar, tá? É isso aí, irmãos, estamos juntos. Cris, pode falar, mas obrigado, Marco. Marco, ele é o homem que traz a pamonha pro café. Eu fico brincando assim, mas nossa primeira conversa rolou muito sobre pamonha, então ficou marcado. Mas pode falar, Cris. Oi, gente, boa tarde. O Marco é o do Goiás? Não, é o do Goiás, porque não é em Goiás, é no Goiás, né? Aí é no Goiás, aqui é em Goiás. É no Goiás, né? Onde você mora? No Goiás. Goiás. Então, gente, pegando o gancho da ajuda, né, do servir, do se doar, como a Karina comentou, quando fazemos aí a engenharia da vaga, tem que entender a cultura da empresa, a missão, visão, valores da empresa. Que existem 3 áreas para a gente analisar quando vai contratar alguém, né? Tem que avaliar a parte técnica, a parte comportamental e se ela está de acordo com a cultura da empresa. Porque se você contratar o Bambambam, que tem ali a análise comportamental de acordo com o que se precisa, se é mais comunicativo, menos comunicativo, ou coisa assim, mas não anda de acordo com a cultura da sua empresa, isso também não vai fluir, né? Com o passar do tempo vai acabar havendo um desligamento. E aqui no grupo Posso tem deixar um parênteses bem rapidinho, Cris? Uhum. Ó, a gente contrata por competência e demite por comportamento. E descontrata. É isso. Aqui eu costumo falar, aqui eu uso muito o texto, contrata e descontrata, né? Tá online e desonline, não é offline, aqui é desonline. Contrata e descontrata, né, Karina? E aqui no café, eu vejo que essa questão da cultura, ela tem muito a ver realmente com a origem do café, né? O Guto é o fundador do café e ele, como pessoa, tem essa pegada de estar sempre servindo, de estar sempre ajudando, né? Eu conheci o Guto recentemente e conheci ele oferecendo uma ajuda num outro grupo para alguém e eu precisava, eu chamei ele no particular e falei, eu preciso também. E quando eu falei, eu preciso também, na hora ele me ajudou. Então, aquilo que dissemina na empresa vem muito da diretoria da empresa, né, do fundador da empresa. Eu dei o exemplo do Guto para vir mais para a nossa realidade. Então, se eu quero que a minha empresa tenha essa cultura de solidariedade, caridade, de ajuda, que não é só vender, 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 isso parte de mim, mas temos que tomar muito cuidado para a gente não se envolver tanto nesse emocional, né? Eu falo isso porque já aconteceu comigo, e hoje tem uma pessoa nova aqui no café, que é a Simone é minha sócia na Das BPO, tá, gente? Quando eu falei para vocês que se existe o purgatório do BPO financeiro, eu passei por lá, eu quero deixar bem claro que a Simone passou comigo. As noites que eu sentei e chorei, a Simone sentou e chorou comigo. Então, se a Dados BPO resistiu a isso, foi porque tinha a Simone lá para segurar na minha mão. Eu não passei por isso tudo sozinha, não. Então, conversando depois eu deixo a Simone dar um oi aí para vocês. Conversando com a Simone hoje, a gente já chegou a se envolver tanto emocionalmente com o ajudar e servir, que em certas situações nós nos prejudicamos financeiramente. Prejudicamos assim, nem tanto, mas nós levamos prejuízo em relação a isso. Então, é um cuidado que a gente tem tomado hoje. Mas essa cultura, ela vem de cima. Então, se nós queremos que a nossa empresa tenha isso, nós temos que primeiro praticar, que aquela frase lá que a palavra convence, o exemplo arrasta, é fato mesmo. Depois que a gente pratica, a equipe pratica, né? Se eu quero que a minha equipe seja assim, se eu não for, ela não vai ser. Não adianta, né?
estou remando para um lado, quero que a minha equipe remando junto, eu tenho que deixar isso muito claro. Nós temos que ter esse cuidado com a nossa imagem dentro da empresa. Eu vejo dessa forma. E o nosso café com especialista da próxima semana ou da outra semana, não sei, tem um café previsto aí, que é com uma pessoa da área de empreendedorismo, né? Como ele diz, ele ajuda empresários saírem do amadorismo para irem para o profissionalismo. Ele fala muito disso. Então, acredito, vai ser na próxima semana já, Guto, no dia 20, sobre empreendedorismo? Olha, eu acredito que sim. Júnior, é ele mesmo, né? Isso, está na agenda no dia 20, Cris. Isso. Então, ele vai falar bastante para a gente sobre isso. Ele vai falar embasado no livro O Mito do Empreendedor, que é um livro assim, que todos nós deveríamos ler, né? Ele nos ensina muito. Então, ele vem trazer para a gente essa pegada de nós vermos onde estamos. O que nós queremos para nós? Queremos ser autônomos? Queremos ser empresários ou queremos continuar sendo empresário para quem está sendo, né? Então, ele vem abrir nossos olhos para essa pegada. E dando continuidade depois, né, falando já do café com especialista que a gente teve com o Marcílio, uma coisa que deixou ele um pouquinho preocupado foi como nós estamos realmente fazendo as nossas parcerias. Então, ele se dispôs a falar sobre joint venture, mas eu até falei para ele, Marcílio, é muito importante que o pessoal do nosso café primeiro saiba onde cada um está, se está no autônomo, no empresário, no empresário, para depois entender disso, dessa parte do direito comercial. E é importante compartilhar isso com vocês, para que vocês também deem para a gente sugestões sobre o café com especialista e assuntos que a gente possa abordar. E Simone, dá um oi aí para eles saberem quem é a Simone vai ter que passar pela sabatina, viu? Quem chega agora, quem é convidada, a gente faz perguntas muito criteriosas, difíceis, justamente para poder validar o processo, né? Mas, por favor, Simone, fala para nós o que você está achando. O que você está gostando, tá? De onde você veio, o que você está aprontando. Vamos lá. Boa tarde, gente. Eu sou a Simone, estou com a Cris aí desde 2021, agosto de 2021, que eu comecei com ela, mas eu era professora, eu dava aula de matemática para o ensino fundamental 2 e ensino médio. Fiquei 10 anos nesse ramo, né, de professora. Eu gostava muito, mas a pandemia me desanimou um pouco, assim, em relação a dar aula para crianças e adolescentes. Não por conta das crianças e dos adolescentes, infelizmente, mas por conta das famílias deles, né? Então, isso acabou me desanimando muito também, e eu comecei a procurar outra coisa para fazer, para mudar isso, para sair da área de professora. E eu encontrei o Eliandro, primeiro, né, no Instagram e tudo, aí comprei o curso dele também, não entendia nada, falei para a Cris, porque assim, por mais que eu seja professora de matemática, eu entendo de fazer conta, agora entender de categorizar tudo certinho, eu aprendi mesmo com a Cris, né, e aí fizemos juntas, eu, a Cris, fizemos juntas o BPO Experience, aí foi onde a gente se conheceu, tivemos mais contatos. E quando ela começou a ter mais clientes, a ficar difícil para ela conduzir sozinha, aí ela me convidou para ajudar. E eu achei o máximo, né? Na época eu falei, nossa, claro que eu vou. Eu estou querendo largar esse negócio de ser professora. E aí ficamos 2021. Em 2022, em janeiro, eu pedi as contas da escola e aí tô aí com a Cris até hoje. Gosto muito do que a gente está fazendo, é muito interessante. Aprendi muito e cada dia que passa aprendo mais. É muito gostoso. É isso. Maravilha, Simone, muito obrigado. E é basicamente isso, né? O pessoal às vezes pergunta, tá, mas se eu pudesse colocar uma frase hoje aqui pro café, pelo menos uma coisa que eu trago para mim, né? A Cris, acho que a Cris já escutou eu falar isso. Eu sou muito apaixonado pela regra de ouro do Evangelho, aonde você oferece para o outro aquilo que você gostaria que fosse para ti mesmo, né? Então, assim, eu ficaria muito contente se eu conseguisse encontrar esse apoio lá no começo. Apesar que até hoje, vou ser sincero, eu tô aqui junto com vocês, porque apanho todo dia. Eu tô precisando de uma pessoa
para demitir as pessoas que eu contratei de forma errada. Eu não sei se existe essa modalidade, Karina. Eu não estou dando conta mais de demitir, de treinar, é uma confusão, meu Deus, porque às vezes a gente está nessa de eu empresa. A gente e eu tô demite, ué. Mas é delicado. E a gente sofre muito, vocês sabem que sofre. Eu comecei ali, pego uma pessoa no LinkedIn, pessoa com sangue no olho, cobra baratinho, vou treinar, além de treinar, tem que conferir, é um retrabalho. Aí a pessoa faz errado, eu tenho que refazer. Nossa, é um caos. Aí no dia que eu descobri que existe uma pessoa como a Karina que pode ajudar e pode encaminhar algumas pessoas, pô, foi um alívio. Agora eu estou precisando de uma pessoa que demita os erros que eu cometi lá atrás. E querendo ou não, todo dia a gente comete um monte de erro, tá? Eu estou aprendendo também. Com certeza a Simone me largaria para poder fazer BPO, porque ela não daria conta de dar aula para esse adolescente aqui. Mas, pessoal, a sala está aberta, se alguém quiser levantar algum ponto, fazer alguma colocação, eu sei que a gente falou muito aqui sobre BPO, mas temos o Edgar. Edgar, pode ficar à vontade, cara, a fala é sua. Fala, gente, boa tarde. Sou forasteiro por aqui, meu primeiro café com vocês. Boa tarde a todos aí. Ainda não sei muito bem como é que funciona, mas eu vou aproveitar parafraseando o Guto, que tem uma criança aí atrás pulando bastante, que me fez rir bastante aqui, querendo aparecer na live também. Eu vou trazer a pamonha para o café, né? Eu estou preparando para o pessoal lá do nosso grupo uma reunião. Eu tenho um objetivo de fazer uma parceria com vocês, no sentido de levar BI para os clientes de vocês, para quem não tem, né? Obviamente que eu sei que existem outras empresas no mercado que já estão integradas lá com a OMI, com Conta Azul. Nosso negócio também faz isso, e eu quero fazer uma parceria onde eu vou pegar quem tiver interesse. A ideia é que você traga o cliente e a gente possa dividir aí os lucros e implantar isso sem necessidade de um investimento, né? E é isso. Meu nome é Edgar, eu sou da IFN Consultoria. Vou falar um pouco rapidamente sobre o meu negócio. Eu não sei se a maioria é contador. Geralmente, quando fala de BPO, né, tem muito contador envolvido. Eu estou um pouco na contramão da história. Eu sou uma empresa de consultoria financeira e eu resolvi, eu já venho há algum tempo tentando implantar essa área de BI no meu negócio, e eu queria algo que gerasse recorrência, além da consultoria. E aí, alguns anos atrás, eu conheci o BPO e passei esse tempo todo estudando, encapsulei em alguns clientes e tal, e esse ano eu resolvi realmente pegar esse desafio e estou estruturando o meu negócio para poder escalar ainda esse ano. Tenho poucos clientes, mas a ideia é que eu possa terminar esse ano aí de 2023 com pelo menos 20 clientes de BPO, né? Eu divido meu BPO em dois grandes BPOs, né? Eu tenho o BPO operacional, que eu faço aquele feijão com arroz, e eu tenho o BPO estratégico, que eu faço a parte de planejamento e controladoria dos clientes, inclusive com BI e análises avançadas. Agora eu gosto de nichar um pouco minhas análises, né? Eu tenho algumas coisas desenvolvidas para empresas de serviços, principalmente essa galera da cadeia produtiva de petróleo e gás, e eu tenho agora esse BPO e esse BPO estratégico para restaurantes. Está dando muito certo, o pessoal tem aceitado bastante. É uma área que o pessoal não gosta muito, porque dá muito trabalho, e eu estou apostando justamente nisso aí. Então é isso, estamos aqui. Qualquer coisa é só entrar em contato, e em breve eu vou mandar lá no grupo um materialzinho para a gente voltar a se falar. Vou fazer uma reunião para poder apresentar o meu projeto e a gente tentar fechar alguma parceria aí. O restaurante a Simone gosta muito, gente do céu. Nossa, Cris, eu ia falar agora isso. A Simone, ela troca uma empresa de serviços de 50 documentos por um restaurante de 500 documentos assim, ó. Troco mesmo, gente. Eu adoro restaurante. Simone adora restaurante. Ela e gosta. Seja bem-vinda, Edgar. Encontrou um parceiro, Simone. Encontrei. Precisamos trocar figurinha para ver como é que ele está fazendo esse estratégico aí do restaurante. Pois já pega o contato dele aí, Simone. Já marca um horário com o Edgar para a gente conversar. Vamos marcar, todo Edgar. mundo foge.
todo mundo foge de restaurante. É uma coisa que Não, até nos aqui cursos a gente ensinam, não né? pode, não. Aqui a gente gosta de restaurante também, mas da equipe toda, quem gosta pra caramba é a Simone. Eu gosto de ir no restaurante para comer. Agora, para fazer BPO, eu fico com medo, confesso para vocês. Ah, mas não é, não. Assim, Eles não pagam, é bicho de sete cabeça, não. mas eles pagam de acordo com o movimento, porque assim, quando a gente precifica, a gente coloca o movimento. Quando o movimento é muito grande, acaba que toma muito tempo. E eles acabam pagando o valor desse BPO, por exemplo, quando tem Eles muita pagam. movimentação. Eles pagam. A gente costuma dividir assim. Tem os que pagam facilmente, tem os que pagam menos facilmente, mas É. eles pagam. Não, dependendo do cliente, a negociação dá mais trabalho. Depende Mas muito da localidade. Mas O os segredo, nossos pagam. o que eu gosto muito dos restaurantes é que eu acho que eles, apesar de ser trabalhoso, eles valorizam mais o nosso trabalho. Então, isso, assim, me Sabe que é encantou. sofrido, né? Sabe que é sofrido. Eu acho que eles procuram e não conseguem achar. Não, mas é verdade. Acho que muito restaurante quer tentar sair daquele sufoco ali e não consegue achar quem faça, né? Tem isso também. Nós nos sentimos, todos os clientes que a gente tem, e como nós ainda não nichamos, né, nós vamos nichar agora em 2023, de todos que a gente tem, os que mais nos valorizam, mais nos dão importância, são os restaurantes, né, Simone? São os restaurantes. Que mais, assim, nos ouvem também, quando a gente dá a consultoria, quando faz a reunião, é o que mais segue ali, à risca o que a gente está passando. Foram os mais fáceis de educar em relação a envio de documentos, a comportamento. Não sei, viu, Edgar, você que tem cliente de restaurante, se foi coincidência, mas foi o que nós mais tivemos facilidade de implementar, de levar a cultura do BPO. Eles são os nossos queridinhos. São. eu gosto bastante. Na verdade, o meu BI eu estruturei todo com análise de restaurante. Eu gosto dessa análise de combinação de produto, produto que tem margem versus produto que tem saída, formação de preço, esse tipo de coisa. Eu sou bem apaixonado por isso. E em restaurante tem muito fit, né? Então, o que é que eu faço? Restaurante dá trabalho. O pessoal realmente não. Se fosse para poder fazer esse operacional 100%, talvez fosse difícil fechar alguns clientes, sabe? Então, o que é que eu faço? Eu meio que divido o piano com essa carga desse piano com o cliente, né? Alguns eu tento formar uma equipe, uma estrutura mínima lá dentro desse cliente, com a minha mentoria, para poder as coisas funcionarem. Mas eu não faço o processo todo, 100% do lançamentozinho até a conciliação. Eu faço algumas atividades mais... Algumas coisas, obviamente, a parte estratégica, mas a coisa operacional eu faço algumas coisas pontuais. Por exemplo, uma coisa que gera muito valor é a questão da conferência do caixa. Tem muito problema. Isso, na verdade, em toda empresa de comércio, sabe? Eu tive um cliente recentemente que me procurou, ele tinha meio que abandonado uma consultoria, voltou a me procurar porque ele sofreu um golpe Pix aí de quase 50 mil reais. Né? Tudo isso porque ele não tem, e aí eu estou desenvolvendo uma ferramenta também que ela vai pegar as APIs das adquirentes, ou ela vai fazer um processo durante um bot, vai lá para tirar um relatório, e aí eu consigo automatizar um sistema que ele faz essa conferência do caixa diariamente, ela aponta inconsistências e ela manda essa sinalização para o cliente, seu caixa aqui ficou, você disse que recebeu R$500, mas na verdade só tem 400 lá na adquirente. Você disse que recebeu 100 de Pix, mas só tem 50 na sua conta. Então, assim, esse tipo de serviço é escasso, sabe? Agora, porque talvez para fazer essa parte assim mais de lançar nota, tudo mais, essa parte assim mais operacional, às vezes ele já tem uma estrutura lá que permite isso. Então, eu sempre procuro formar propostas mais assertivas, tirando uma parte desse piano, dividindo e entregando mais essas coisas que eu sei que a galera não tem, sabe? Então, daria para a gente montar um café sobre restaurante, porque tem muitas pessoas que não têm clientes ainda. Todo o pessoal de BPO está fugindo dos restaurantes. A gente tem 2 empresas aqui que pode estar ajudando. Então, a gente pode montar depois um café sobre restaurante, falar sobre e ajudar essa galera que pode estar pegando clientes aí, porque eu acredito que
tem a rodo, porque todo lugar tem comida, né? E deve ter muito restaurante sofrendo. Se você chegar para ele com uma pequena solução, igual o Edgar falou ali, não, faça um pouco, ir testando, e a gente ajudando aqui por fora, eu acredito que valeria uma salinha de café sobre o assunto de restaurante. Acho que é válido. E para não seguir a meada aqui, se alguém quiser falar de restaurante, pode falar. E logo em seguida, viu, Jennifer? Você está livre aí para poder usar o microfone. Tá mudo o seu, mais BPO. Deixa eu só furar a fila, porque eu vou ter que sair. Desculpa passar na frente da Jennifer, tá? Eu estou vendo aqui, tá, Jennifer? 2 segundinhos. Eu gosto mais de desafio, tá? Eu estou com um cliente que não é um restaurante, mas é uma franquia de pamonha, tá, Goto? Nossa história começou com isso. E eu estou fechando com um outro, que é um restaurante também, uma franquia. E eu gosto demais de coisa complicada. Eu não sei o que me atrai em coisas complicadas, e restaurante sempre me fascinou. Eu queria depois o seu contato, porque a gente precisa ter alguma coisa, que eu acho que a nossa maior dor é a gestão de recebíveis, em especial de cartão de crédito, né? A gente precisa montar uma força-tarefa para desmistificar isso, tá bom? Tamo junto. É porque eu vou ter que sair, vocês me desculpam, tá? Obrigado, Jennifer. Valeu. Tranquilo, mano. Muito obrigado, valeu. Jennifer, por favor, fica à vontade. Então, caí aqui hoje, né? Justamente a Monique mandou ali o recadinho e vim conhecer um pouquinho o que é esse café com os BPOs. Queria falar assim um pouquinho, né? Eu achei bacana a ideia ali de todo mundo falar um pouco do seu trabalho e sobre a questão de restaurante. Eu atendo um cliente que é restaurante. Me interessou a parte do Edgar, que é o encontro de contas. Eu acho que esse é o principal. Os sistemas hoje, eles parecem que nos dão essa ponte, mas dá muita inconsistência, como ele falou. E aí gera uma certa dor de cabeça para a gente no dia a dia. Por isso que acho que muita gente fala que foge. Não é um negócio complicado, mas essa preocupação realmente de se o dinheiro do cliente está entrando da forma que deve entrar. Eu acho que isso é a maior preocupação hoje. E a gente sabe que existem essas ferramentas hoje que fazem esses encontros desses valores, né? E seria bem interessante até depois o Edgar até me coloca à disposição para a gente conversar um pouquinho sobre isso para esse meu cliente. Eu já trabalho há uns 15 anos na área financeira, era CLT, e ano passado eu comecei a trabalhar como BPO. Através da Kellen, né, que eu acho que algumas pessoas talvez também conheçam, assim como a Eliandra, né, a Kellen Abreu, ela sempre foi minha maior incentivadora. Há uns 3 anos atrás, ela sempre falava, começa, eu tinha muito medo, insegurança, que eu acho que todo mundo tem esse processo. E aí, em abril de 2022, eu resolvi, de fato, seguir isso como uma carreira e como uma empresa, e hoje eu tenho a Finance. E a Finance hoje já tem 2 parceiras comigo, 2 funcionárias, que a gente está aí crescendo, e inclusive a Play foi uma divisor de águas para me ajudar em relação às tarefas, né? E eu acho muito bacana essa questão de trocar ideias, e é um mercado que é muito novo ainda, né? A gente está engatinhando, acho que a gente tem muita oportunidade para crescer ainda, e tem muito cliente precisando da gente. Hoje eu vejo o quanto eu cresci de abril para cá, assim, e eu não fui atrás de ninguém, assim, ou sorte é minha ou não, mas eu não fui atrás de clientes. Então, assim, acho que dá para crescer muito ainda se eu realmente, não, eu quero trabalhar com um nicho ou algo assim, mas eu me admirei muito como as coisas foram acontecendo, e aí você se perde, né? Como você é uma empresa e você tem que pensar como empresa, você tem que cuidar para esse caminho não se tornar monstruoso, porque quando eu vi, eu estava trabalhando dia e noite. Se o dia tivesse 48 horas, eu trabalharia as 48 horas. Então, eu vi que eu estava ficando sem vida. E aí, onde eu busquei ajuda de pessoas e sistemas que me trouxessem a facilidade no dia a dia de trabalhar, né? E aí, estamos aí, mais
uma pessoa, né, mais um ser humano, mais uma empresa que se inicia nesse ano com tudo, e quero muito também me conectar com outras pessoas, assim como aqui no café, e entender um pouquinho de cada um, e também me coloco à disposição para o que precisarem também, né? Se alguém quiser trocar figurinhas, também estou à disposição aí. Não, bacana, Jennifer. Aqui o que o que a gente mais faz aqui é trocar figurinha, pode ficar tranquilo. Você vê que olha que bonito. Quem que esperava esse conglomerado de restaurantes aqui, o Edgar podendo ajudar, as outras pessoas falam. Fala, Júnior. Eu estava só completando a fala do Edgar aí. Edgar, você está no grupo do Café com BPO no WhatsApp? Eu botei o link aí no chat, pode entrar. Café com BPO, creio que não. Cafécombpo.com, procura o WhatsApp lá e você entra no grupo, ou passa o seu telefone que a gente insere você no grupo. Eu coloquei. Então, só sobre o restaurante, aí a gente entra numa outra linha. Restaurante, padaria, lojas de conveniência. O que acontece com esse mercado? Ele é um mercado que tem uma logística muito grande. Então, se você está dentro de um restaurante, você é sozinho, ou você está com sua esposa, geralmente sua esposa está na cozinha e você está lá atendendo o cliente. Então, você não tem tempo para tocar o restaurante da forma como deveria. Então, você não consegue fazer nem uma coisa nem outra. E para esse público, eu vejo até por conta do Sebrae, é o que eles mais atendem, porque não tem pessoa especializada nessa área. Então, quando você se especializa no restaurante, se especializa em padaria, se especializa numa loja de conveniência ou num mini mercado, eles abrem, assim, de bom grado, sabe, a porta para você. Então, é um mercado legal para trabalhar, sim, é trabalhoso, mas a hora que você pega o ritmo dele, vai embora, então vale a pena. Aí, Edgar, entra no grupo lá para a gente poder conversar com você, e aí, assim, a gente buscar informações com vocês. Eu acabei de passar para o Guto aí o questionário, tá? Logo, logo vocês vão receber para vocês responderem, para a gente poder começar a direcionar esse café profissional na segunda-feira. Ok? Desculpa aí se eu atrapalhei alguém aí, tá? Não, tá ótimo, pode ficar à vontade, Júnior. Aqui tá bem bacana. Pessoal, que entrou por outros grupos, a gente tem um grupo de WhatsApp. O pessoal que está no grupo sabe o orgulho que é esse grupo, porque é uma qualidade nas conversas, né? E troca de informações assim fora do comum. Então eu deixei o link aí no chat desse Meet para que vocês possam estar acessando, quem não acessou. E ali a gente está tentando devagarzinho colocar as coisas dentro do site para vocês acessarem o link por lá. O site é bem simples, cafécombpo.com, né? O e-mail, melhor ainda, o e-mail é quero@cafécombpo, então não tem como esquecer esse e-mail. Mas pode falar, Elisângela, fica à vontade. E até me esqueci. Fiquei tão atenta aqui, escutando todo mundo, que eu até esqueci que tinha levantado a mão. Não, vou falar bem rapidinho, né, que o tempo está se passando. Então, eu sou aqui do Rio de Janeiro, sempre trabalhei no financeiro, né, desde muitos anos, no cargo de supervisão, a vida inteira. Aí, quando foi em dezembro de 21, eu saí da empresa e encontrei um amigo meu que é contador, né? E aí ele me apresentou essa questão do BPO. Aí eu fui lá, me estruturei, entrei no curso do Eliandro, que estou até hoje, né? E comecei aí abrir uma empresa, né? Esperei acabar o seguro-desemprego, abri a empresa. Aí quando foi em junho, junho, julho, abri a empresa. E quando foi em setembro, a minha amiga que trabalhou comigo me indicou um restaurante que estava prestes a abrir, né? Também. Inclusive a Cris me ajudou, né? Nessa primeira orientação de como me portar na entrevista e tudo. Lembra, Cris? No dia que eu fui fazer a entrevista, foi o dia que eu conheci a Cris, né? Fazer a entrevista não, fazer essa primeira reunião. E aí entrei no restaurante, na verdade eram 2 amigos, e aí eu
teve assim, uma certa confusão entre os dois sócios, né, pela questão financeira, enfim. E ali eu fiquei mais ligada a um sócio do que o outro, e assim, foi muito bom esse período que eu estava, porque assim, ele não me dava resposta se ia começar ou não, ali mesmo eu já comecei a encontrar esse grau de dificuldade. Aí foi aí que eu me ofereci para ele, que eu estava vendo que ele estava um sócio sozinho fazendo tudo, e eu fui lá e me ofereci para ajudar ele fazendo até umas outras atividades que não tinha nada a ver com financeiro, porque ele não teve a oportunidade de parar para ler a proposta, nada disso. E aí ele foi e falou, não, vamos começar. E aí ajudei ele na contratação, ajudei ele fazendo várias atividades que não tinha nada a ver com financeiro, até a loja abrir. Aí quando foi em setembro, outubro, a loja abriu, e eu comecei com ele. Aí eu peguei o sistema do Conta Azul e fui indo, né? Mas assim, havia muito estresse entre os dois sócios, né? Então aquilo ali foi uma briga deles que estava meio que impactando, porque eu não sabia para qual lado que eu ia, né? Para os dois sócios. Enfim, um deles saiu e eu continuei com o outro sócio mais certinho, e aí estava dando tudo certo. Até que eu não sei se eu estava fazendo um BPO assim, um pouco mais. Que foi minha primeira empresa, de fato, né? Então eu acho que eu estava tendo um pouco de trabalho nessa conferência de caixas e tudo. Eu tive que criar um método de conferência. Até então estava dando tudo certo. Só que ele não queria ver nada. Porque como ele era muito centralizador, acaba que ele ficava o tempo todo na operação e comigo mesmo no BPO, ele não queria meio que saber de nada, entendeu? Porque ele não tinha tempo de fazer nada. Aí o outro sócio saiu da empresa e foi me seguindo. Só que o porquê que eu não continuei? Porque ele não estava me pagando, né? Eu trabalhei para ele 2 meses, então ele me pagou 1 mês e depois não continuou para me pagar e eu continuei trabalhando para ele. Aí acabei na tentativa de ajudar ele, acabei ajudando fazendo outras coisas que não tinham a ver com BPO, porque eu senti que ele estava precisando de ajuda e ele estava me pedindo muita ajuda. Aí eu coloquei todos os cartões de crédito para ele, aquela trabalheira toda de fazer essas contratações, né, essas negociações com cartão de crédito. Enfim, eu fiz um monte de coisas para ele. E acaba que ele queria que eu continuasse, mas ele não podia me pagar. E realmente, de fato, não podia, entendeu? Foi até uma amizade muito bacana entre nós, entre mim e ele. Ele não queria que eu saísse, eu não queria sair, mas aí não teve jeito, né? Eu tive que sair, enfim. Aí agora surgiu esse ano, né, em fevereiro, uma proposta de um outro restaurante que tinha 2 lojas. Também fui lá, falei com a minha mentora, Cris, ela me ajudou tudo. Só que esse restaurante é um restaurante até muito bom aqui no Rio de Janeiro, aqui na Barra, só que eles nunca tinham visto a questão do BPO, né? Então, a dúvida maior era se daria certo ou se, na verdade, eu contrataria uma pessoa para ficar de fato na loja, né? Então, eu acho que isso aí foi uma coisa que eles não conseguiram entender o fato, né? E eu já estava até achando que ia dar certo, mandei a proposta, mas não me deram retorno, né? Então, eu fiquei até meio triste porque nem sequer deram retorno. E agora surgiu, para finalizar, né, uma outra empresa, que é uma empresa de estética, aqui do lado do meu prédio, do ladinho, e a dona também está precisando, também muito centralizadora, e ela, fui na reunião com ela, falei com a minha mentora Cris de novo, e aí entreguei a proposta, inclusive ontem estive lá, né, e ela disse, eu estou precisando ler, eu não consegui ler, eu estou cheia de coisa para fazer, eu não estou conseguindo, mas espera que a gente vai sentar para conversar. Então, eu estou sentindo assim que ela está me enrolando. Então, em outra oportunidade no grupo, eu queria entender se de repente, de fato, eu não estou fazendo uma venda correta, se de fato eu nunca vendi nada na vida, né? Então, eu estou estudando até muito essa questão de vendas, né? E será se de repente esses 2 não que eu recebi, eu sei que faz parte do processo também, né? Mas será se talvez foi a minha comunicação, a forma de abordagem, e de repente eu não soube passar firmeza, né, para a pessoa, apesar de ter bastante experiência com essa parte operacional, e aí uma não me deu resposta, a outra também não. Pode ser que ainda dê, mas eu estou um pouco ansiosa por relação a isso, entendeu? Sem saber se eu estou errando em alguma forma.
Não, Elisângela, não é erro, não. É que tem clientes que são assim mesmo, é questão de paciência. O que você precisa entender é se está tendo objeção do cliente com relação ao serviço, e aí você tem que quebrar essas objeções, né? Até esses dias eu estava conversando bastante com a Elisama com relação a você, quando você vai vender, você tem que ir com uma ficha técnica desse cliente, saber quais são as necessidades e as dores dele, e aí lá dentro você vai criar um quadro, né? Quais são as dores e quais são as sugestões e quais são as objeções que ele vai colocar para você. E aí você já quebra essa objeção já no papo de venda. Aí muitas vezes a pessoa, né, o próprio empreendedor, ele vê que ele não tem muita saída, ele precisa daquilo, mas você precisa apontar para ele que ele precisa do seu serviço. Exatamente foi o que eu fiz com essa clínica de estética, entendeu? Foi exatamente isso. E assim, detalhe, a conversa foi tão boa, sabe? Ela mostrou totalmente desorganizada nessa questão operacional, em questão até das meninas da recepção. Eu até sugeri algumas coisas e tudo. Então, assim, a conversa foi muito boa. Eu saí de lá, assim, muito confiante, né? Mandei a proposta e ela assim, eu vou ler, não consegui ainda parar para ler, mas assim, eu sei que realmente ela é uma pessoa, porque ela era sócia, sozinha, não tem ninguém, e ela fala, olha, é uma bagunça a minha recepção, é uma bagunça, eu não tenho um gerente, tudo sou eu, então assim, como tudo está na conta dela, eu acho que, e também essa questão do BPO é uma coisa muito nova, né? E eu mostrei para ela algumas coisas que a gente poderia modificar, algumas coisas que a gente poderia até implementar. Ela se sentiu muito interessada, mas até agora a mulher não responde, entendeu? Aí o que eu estou fazendo? Eu estou estudando hoje essa questão de como fazer anúncio no Google, né, para poder impulsionar o meu site, que eu também fiz um site. E aí, às vezes, fico pensando, será se eu fico nos bastidores, me ofereço para trabalhar para alguém, porque a conta, os boletos estão chegando, né? Ou se, de repente, eu ainda continuo, eu vou precisar panfletar, bater de porta em porta, mas, assim, não é isso que eu quero. Eu quero, tipo assim, colocar nas redes sociais para poder, tipo assim, aparecer cliente, entendeu? É difícil, né, esse momento, né? Mas eu não quero desistir, jamais. O Guto, o Anuar levantou a mão aí, só o Anuar, licencinha, só para eu complementar ali da Elisângela, que essa questão da proposta, né, que ela encaminhou proposta depois por escrito, a gente até comentou, não é algo que eu e a Simone costumamos praticar, mas no caso da Elisângela, foi uma situação que ela não tinha outra saída. Eu e a Simone, nós percebemos lá atrás, antes da gente fazer o acelerador de vendas, que quando a gente encaminhava a proposta por escrito depois, dava errado. Então, a gente não faz mais isso, tá? A gente apresenta o preço, faz a proposta ali na reunião de venda já. Nessa primeira reunião de venda, Cris? Isso, na primeira reunião de venda. Só que o caso da Elisângela, dessa clínica de estética, ela foi fazer um tratamento e ela fez a venda durante o tratamento. Na verdade, quem fez foi a minha filha filha que vendeu para mim, entendeu? E foi muito interessante. Mas aqui, eu e a Simone, que a Simone me mandou mensagem aqui no privado pedindo para lembrar isso, que com a gente não funcionou a proposta com o preço depois. A gente já dá o preço na reunião de venda. E eu queria compartilhar com vocês uma coisa que é minha, mas que eu queria me livrar dessa situação. As reuniões de venda que eu fiz presenciais, eu não fechei contrato. Eu nunca consegui fechar um contrato numa reunião presencial. Eu só fecho contrato em reunião online. Não sei se é coincidência, eu queria muito descobrir. Era isso. É porque você está no meio dele, Cris. Oi? É por isso que você consegue fechar. Porque o que a gente notou? Que todas as vezes que você vai até o cliente e se apresenta presencialmente, ele não quer o teu compromisso com você. Mas mesmo quando ele me chama? Mesmo quando ele chama. Na hora que você está na online com ele, que você faz, eu vejo isso no recrutamento todo dia. Então, eu falo com o pessoal, e quando é online eu fecho. E quando é presencial, fica naquele aperto de mão, vou pensar, vou falar com todo mundo, com os papagaios, com os periquitos, e depois a gente conversa, né? Gente, as reuniões presenciais eu não fechei contratos. Não, é isso aí, tá? É bem isso mesmo. E a Elisângela estava falando, tem uma coisa, tá, Elisângela? Para cada nicho existe um namoro, tá? Que a gente nota.
Por exemplo, tem nicho, as pessoas que mexem muito com números, engenheiros e tudo mais, eles são mais pontuais. Se eles verem que você tem o raciocínio, que você tem o feeling, eles fecham. Agora, o pessoal da área que não tem noção de números, eles vão falar com o contador, eles vão falar com um monte de gente para se respaldar, para entender se há segurança, e daí eles fecham, porque eles não vão ver a operação, tá? Isso é bem comum. Então, esse namoro, dá tempo deles falarem com todo mundo que tem que falar e depois fecha. Pode ser. Ontem eu tive lá, né? Aí e assim, eu percebo que o que ela quer? Ela quer aumentar o faturamento dela. Então, assim, ela tá lançando, aproveitou esse mês de março, das mulheres, né? Ela lançou várias promoções lá na clínica dela. Inclusive, no dia da reunião, eu estava sentada lá com ela, aí veio a menina, entregou um papel lá, ela foi e falou assim: essas meninas da recepção só acham que eu tenho que viver de promoção, é só promoção, eu já não aguento mais fazer promoção. Né? Aí o que eu fiz? Eu fiquei pensando, tá vendo? Ela realmente tá meio desorientada com relação a tanta coisa que ela tem que fazer. Caixa, ela falou assim: olha, eu tô com, tipo, eu não sei nem meu saldo direito, eu tô com mais de 20 dias sem conciliação. Entendeu? Porque ninguém concilia, ninguém faz nada. Mas antes de você, só um conselho, eu tô falando agora porque eu vi isso nas revendas de veículo e eu sofri muito até entender que existia uma regra de sequência aí, né? Enquanto eles não tiverem o processo deles rodando, não conseguir entender, não conseguir olhar para os negócios deles, entender como funciona, o que cada coisa fica em cada lugar, a gente não consegue operar para eles, porque eles mesmos eles não vão sentir segurança, por quê? Porque eles mesmos não veem, eles não conseguem mapear isso. No caso dela, como ela é centralizadora, enquanto ela não conseguir organizar esse processo, eu estou nesse namoro com uma estética. E eu fiquei alguns dias analisando e pensei assim, quer saber, eu vou largar a mão disso. Larguei mão disso e fui num evento segunda-feira. Na sexta-feira encontrei ela lá. Não tinha visto ela presencialmente. Aí fui lá, abracei ela, cumprimentei ela, falei com ela um pouquinho. Daí ela falou, meu Deus, era você e tal, né? E eu descobri que ela já estava me seguindo na rede social, mas ela não estava assimilando quem era no WhatsApp e quem estava lá, né? E daí a gente conversou um pouquinho e ela falou assim para mim, Karina, vamos fechar de uma vez? Ela falou assim, você consegue dar um jeito lá? Você consegue... O que eu entendi? Ela não tem punho, ela sabe fazer o serviço bem feito, mas ela não tem punho de decisão, não é o tipo da pessoa que coordena, o tipo da pessoa gestora. Então, ela precisa de alguém que coordene. Eu falei assim para ela, você precisa de um coordenador? O que você acha que eu preciso? Ela nem sabia. O que você acha que eu preciso? Eu falei assim, eu acho que você precisa de uma pessoa que domine aqui para você e faça para você conseguir concentrar tempo no que você precisa lá. Tá, Karina, mas eu não posso deixar isso na mão de uma pessoa assim. Eu falei, você quer fechar comigo? Porque daí o que a gente pode fazer? Eu posso prestar esse serviço de gerenciamento para você, mas eu cobro. Falei para ela. Daí ela falou assim, dá para ir amanhã lá? Ou seja, ela não queria marcar nunca comigo. E você tem que entender, Elisângela, onde que está o foco, o maior problema dela. Porque enquanto ela não resolver aquilo que tira as noites de sono dela, ela não vai fechar com você naquilo que você quer oferecer para ela também. Não, e também ontem, né, ela estava lá em reunião, aí eu nem quis incomodar, mas aí como a porta se abriu, aí a menina passou assim, falou com ela, aí eu fui, dei um tchau, aí ela veio e falou comigo, aí eu falei assim, olha, só dá para dar um tchau, ó, fiz a minha limpeza de pele, fui lá assim, mais para me fazer presente, né, não queria nem aproveitar a promoção, mas fui lá para me fazer presente, né, aí ela, olha, pode deixar que eu ainda não consegui tempo para ler a sua proposta, tá, mas pode deixar que eu vou ver com carinho. Então, assim, às vezes ela nutre em mim uma questão de que tem ainda alguma coisa pode tomando o ser... tempo dela, tá, então, Não, e tirando o sono, com toda certeza. Nessa reunião que ela estava conversando comigo, ela estava falando comigo, toda hora entrava uma menina da recepção com um pedacinho de papel lá e cartão, o comprovante do cartão lá, e aí daqui a pouco tinha telefone tocando, tinha o WhatsApp tocando, então assim, eu vejo que foi por isso que eu deduzi que ela é uma pessoa centralizadora mesmo. Você fez eu lembrar de uma situação, uma cena que eu vivi alguns meses atrás. A gente estava dentro de uma revenda de veículos, entrou eu e a doutora Adriana, que é a pessoa que até fez o podcast comigo, que é uma advogada. E ela é especialista na área de pós-venda das revendas. E se tem uma coisa que irrita ela, é quando ela está fazendo alguma coisa que é muito importante e as pessoas ficam interrompendo o tempo todo, né? Mas tudo bem, a gente estava na loja, né? Estou eu lá sentada, o dono da loja e mais ela fazendo essa reunião, com os notebooks todos abertos e conversando e olhando no data show e falando sobre números e falando sobre os problemas da empresa. Nisso entrou, sem bater, uma pessoa
entrou sem bater e falou, viu, você consegue lá fechar aquela venda para mim? Viu, você consegue, não é nem dar licença e nem você consegue me ajudar, ou eu tô com um problema, preciso fechar uma venda, sei lá, qualquer argumento que ele usasse, mas com o mínimo de educação, né? Aí ele falou bem assim, não, agora não. Aí saiu. Aí continuamos, aí recuperamos a informação que a gente estava falando por último e continuamos. Daí entrou outra menina e falou assim, ô pai, acabou o papel higiênico, o que as meninas estão reclamando que não tem papel higiênico lá, o cliente quer usar o banheiro. Aí ela olhou bem para mim, bem séria assim, e eu falei, não, na terceira não vai dar certo isso. Daí na terceira vez foi entrar um outro vendedor. Quando ele foi entrar, ela falou, para. Daí ela falou bem assim, se mais alguém entrar aqui, eu vou lá fechar essa venda, que não é possível, que tem tanta gente incompetente lá fora que ninguém consegue resolver esse problema. Acabou, Elisângela, ninguém mais entrou. Assim, mas por quê? Porque, assim, ele não se posicionou a ponto dela ter que se posicionar para a gente conseguir concluir o que estava fazendo, né? E depois que ela saiu, assim, quando ela saiu da sala, todo mundo correu que nem gato, assim, do hall da entrada, porque ninguém queria cruzar com ela na entrada, né? E depois, o que ele fez? Logo depois dessa reunião, ele fez uma reunião com toda a equipe e falou que estava proibida a entrada quando ele estivesse em reunião dentro da sala. Mas isso já era para ele ter feito há muito tempo, né? Há muito tempo. Só contigo lá que ele pôde perceber que as pessoas estavam importunando ele e ele não estava colocando cada um no seu lugar, né? E delegando atividades para cada um, sem precisar ficar ele tendo que tomar as decisões, né? Pessoal, o Guto saiu, mas se vocês quiserem falar, alguém tinha levantado a mão no ar? Isso, Anuar, estava esperando já tinha um tempo. Oi, Anuar, tudo bem? Perdoa eu, Anuar. Tudo bem? Então, eu queria falar com o Edgar, que foi embora, gente. Tô aqui. Ai, O cliente vai atrasar 10 Aí, tá ali minutos. o Tá aí o Edgar. Edgar? Ah, então beleza. Então vamos lá. Bom, antes de falar com você, Edgar, só dar a minha breve contribuição ali para a Elisângela, é que, de fato, né, a gente, quando está começando assim, a gente quer vender a qualquer custo, né? Mas tem que ter uma mínima de técnica possível, Elisângela, porque você nunca vai conseguir vender a qualquer custo. E é claro que o teu cliente, ele também tem todas as prioridades dele, né? Então, ele vai querer fazer tudo ao mesmo tempo, que é pagar o incêndio, que a gente fala, né? E se você se deixar levar, você vai ficar frustrada, porque a maioria dos empresários que a gente vai ver por aí é esse jeitinho aí. Ele sempre tem 1 milhão de coisas para fazer. Então, o que vale muito a pena é você ter uma conversa sincera com ele, mas ir com um formuláriozinho já pronto, já buscar com algum colega aí, para saber quais as perguntas ideais para você perguntar para ele, para você conseguir entender quais são as dores reais. E depois trabalhar em cima dessas dores para daí fazer a venda. E a venda é como a Cris falou, você já vai lá, já que é presencial, já vai lá para fazer a venda. Não deixe para depois mandar o papel para depois, porque nunca vai dar certo. E ao contrário do que as meninas falaram aí, as minhas vendas eu tenho feito presencial. É incrível, né? Online, as minhas vendas não saem. Então, é claro, porque a minha pegada, ela é mais, assim, indicação. Então, é mais próximo de onde eu estou. Então, quando eu vou, eu acho que eu consigo argumentar de alguma maneira, né? A gente também dá uma pesquisada, né? Mas, enfim, eu acho que está no caminho certo e é aquilo que você falou, não desista, tá? Tem que perseverar, não tem jeito, tá bom? Rapidinho, Anual, você Elisângela dá não vai preço na desistir, hora? não. Oi? Você também dá o preço na hora? Sim. Tem que dar, né? Ah, tá. Não analisa, não, né? Não é na Analisa de hora, acordo né? com a conversa, né? Você tem que ir com algumas informações já. Você já tem que ter algumas informações na mão para daí chegar lá já com ideias de preço, com opções, né? Você não pode ir lá nessa só reunião- primeiro. Não tem como você chegar lá fazer uma entrevista com o cliente e já dar um preço. Agora, se você no tem um caso- formulário que você conseguiu que ela respondesse, ou que você, por telefone, ou até mesmo por uma videoconferência, você conseguiu buscar, aí você já vai preparada, né? Na vez que nessa menina mesmo, que eu tentei puxar assunto com ela, né, para falar sobre o trabalho, ela não precisa falar, até porque sua filha já falou tudo para mim, entendeu? Não, mas eu queria entender. Não, a gente marca outro dia, eu não estou conseguindo tempo, porque eu tenho uma pessoa para atender, mas ó, espera que eu vou marcar contigo. Ou seja, Deixa eu não ela em consigo nem stand-by, pescar nada, Elisângela, né? mas vai buscar outros clientes, porque às vezes essa cliente ela não vai realmente efetivar para você. Pode acontecer.
Deixa ela em stand-by, não desiste dela, mas Pois é. vai atrás de outros. Aí agora, nesse momento, a minha filha chegou do trabalho, foi lá fazer o tratamento que ela está fazendo com a dona da clínica. Será que a dona ela vai chegar e vai falar, olha, tua mãe teve aqui ontem, eu ainda não fechei com ela, entendeu? Eu estou sentindo que ela está querendo que eu feche com ela. Vamos ver o que vai acontecer mais tarde. Vai dar certo. Edgar, seguinte, eu trabalho, para quem não me conhece aqui, acho que todo mundo me conhece aqui, né? Eu sou consultor financeiro, eu trabalhei na empresa ForBlue, que muitos aqui devem conhecer, e eu tive essa necessidade de também fazer o BPO em função de empresas que realmente não tenham os insumos necessários para análise, né, para a gente poder fazer uma análise financeira. E aí, já desde 2018, eu já trabalho com franquias, tá, Edgar? Tipo Bob's, que é o que eu mais trabalhei já, e atualmente também estou com um Grileto. E a gente sabe que franquia é outra pegada de um restaurante que não esteja presente numa franquia, que tem uma hierarquia, né? A franquia tem que ter o sistema próprio, e como é em shopping, tem a questão de horários, né? Então, tem muita rotatividade. E aí implica bastante no trabalho do BPO ou do financeiro, porque, como tem muita rotatividade, você chega lá e fala, você precisa fazer desse jeito aqui. Aí, uma semana depois, aquela pessoa que você acabou de treinar já não está mais lá, já é outra pessoa. E aí, essa pessoa, você fala, tá aqui o vídeo para você assistir. Ela não tem tempo para assistir, porque é uma correria. Então, eu fiquei bem interessado na tua fala em relação aos fechamentos de caixa que você comentou aí, né? Justamente, eu não sei se tem algum caso teu que seja algum tipo de franquia, porque a franquia, além de tudo, tem que ter o próprio sistema. Então, você quer entrar com um sistema, por exemplo, OMI, Nibo ou Conta Azul, você pode até entrar, mas a gente que vai ter que correr atrás para fazer todas as integrações, porque a própria franquia muitas vezes não tem. No caso do Bob's é Lins, Bob's e Grileto, né? Então, eu não sei se esse tipo de ferramenta você já vê. E outra ferramenta que a gente está tentando implantar para fazer uma gestão mais eficiente é o F360, que não sei se você conhece também. Não conheço, mas gostaria de conhecer, certo? Com relação a esses sistemas, o que é que acontece, né? Talvez um dos grandes players desse mercado aí de restaurantes é o Colibri, né? O Colibri tem a base de dados do Colibri, diferente de OMI e Conta Azul, que é na nuvem, é uma base de dados em SQL Server que você vai lá, conecta e consome as informações do jeito que você, enfim, do jeito que você escolheu ali para fazer a sua modelagem. Esses sistemas de franquia é possível fazer, sim, porque, por exemplo, o que é que eu faço? De maneira bem simples, eu tenho lá um Power BI que eu conecto com esses bancos de dados ou com essa API da OMI ou do Conta Azul, tá? Então, o que é que eu faço? Eu tenho lá o Power BI conectando com as APIs das adquirentes de cartão de crédito, onde eu vou pegar as informações de vendas que estão registradas nessas adquirentes, certo? Isso aí, as maiores, como Cielo, como GetNet, algumas delas têm API, outras não. Aqui não tem API, eu faço, não sei se vocês já ouviram falar em uma coisa chamada web scraping, que é um processo onde você coloca um bot lá para acessar com usuário e senha e buscar o relatório e jogar aquele relatório em algum lugar. Então, eu faço, ao invés de conectar com a API, eu faço esse relatório, mas não é o ser humano que vai buscar esse relatório. E aí eu pego essa ferramenta lá, através de web scraping, deixo lá numa base de dados que eu selecionei e eu alimento isso de maneira semi-automática. Então, é possível fazer, sim, esse processo independente do sistema, tá? Se o sistema tem uma API, ele é amigável, como a OMI, por exemplo, que tem uma API que é super amistosa, que a gente consegue consumir as informações lá, isso facilita e deixa o processo bem mais viável, né? Por assim dizer. Mas se tem outro sistema e ele é com base de dados em SQL Server, a gente também consegue consumir as informações, sim. Na pior das hipóteses, a gente vai ter um relatóriozão lá, manual, que a gente vai baixar para poder facilitar o processo e não deixar a coisa com um custo muito alto, né? Mas é possível ser feito, sim. A maior dor que a gente tem lá é justamente como tem muita rotatividade e os fechamentos de caixa, né? Porque no caso do Bob's tem 2 turnos, no caso da Grileto tem 3 turnos, então dá bastante trabalho, né? E a gente
Tanto é que, como dá muito trabalho, a gente nem faz um projeto de que vai tocar todo o financeiro, né? Justamente porque está em fase de transição. Mas a gente cuida só da parte da tesouraria, e uma das partes para cuidar da tesouraria é o fechamento de caixa, né? É o fechamento de caixa, entendo. É. Inclusive, eu penso em ter isso aqui no meu negócio como um serviço à parte, sabe? Que fora assim, eu vou ter empresas que eu tenho BPO e eu vou ter empresas que eu só vou ter essa conferência de caixa, porque, obviamente, que meu negócio ainda está numa fase bem inicial, né? Está numa fase de maturação. Eu comecei há pouco tempo, e não estou no nível que eu gostaria ainda. Então, assim, eu não tenho um desenvolvedor trabalhando comigo, mas, assim, por outro lado, eu sei programar um pouco, eu conheço o Python, eu conheço o Power BI, eu sei um pouco de SQL, então eu consigo me virar, mas a gente sabe que o tempo é escasso, né? Então, eu tenho hoje uma pessoa que trabalha comigo, que é meu segundo, que está em formação, mas eu ainda preciso dar um apoio operacional e conferir o que ele faz e tudo mais, mas a ideia, inclusive é por isso que eu estou tentando, eu estou achando bem bacana essa questão desde que eu entrei no Play BPO e agora essa reunião aqui com vocês, me ajudar a conectar com pessoas para que eu possa justamente, de repente, com apoio de parceiros, desenvolver isso, porque eu já tenho várias ideias, sabe? Mas o que falta, talvez, são quantidade de clientes para poder diluir esse custo para poder fazer. Porque algumas coisas você precisa contratar um designer para fazer os backgrounds dos BIs, para ficar com a cara mais profissional. Você precisa contratar um desenvolvedor para poder para poder conectar com essas APIs e fazer esses processos de web scraping, quando você não tem API. Então, quando você tem recurso e você consegue diluir isso com mais clientes, você consegue fazer um produto melhor e ganhar um pouquinho menos, mas é melhor, 50% de alguma coisa é melhor do que 100% de nada, né? Já dizia o ditado. E você é da ForBlue, eu gosto bastante da ForBlue e seus pilares. E, na verdade, eu penso, inclusive, em atuar nessa área do pequeno e do médio, né? Eu acho que eu me conecto com o negócio dele justamente nessa parte aí, de buscar pequenos e médios clientes, né? Pequenas e médias empresas, as MPEs aí. E eu esqueci de falar, eu sou consultor parceiro da Omnia também, né? Eu estou levando a Omnia para restaurante também. Eu não sei o cliente de restaurante de vocês, quais são, mas eu estou implantando a Omnia em 2 restaurantes daqui de Salvador. E tenho tido assim algumas surpresas não tão agradáveis, mas assim a ferramenta tem funcionado acima do que eu esperava, né? Porque eu estava acostumado com o Colibri, que é um sistema totalmente voltado para essa área, mas o Omnia também, para minha grata surpresa, ele funciona muito bem para essa área também. Edgar, Obrigado, aproveitando, Edgar. quem tá falando aqui é o Breno. Tudo bom, cara? Tudo bem, cara. Me tira uma dúvida. Você acabou mencionando no Omnia, né, nas APIs, no web scraping, e você falou de usar o Omnia para restaurante. Hoje, o Omnia tem um parceiro, eu não sou do setor de restaurantes, tá? Mas eu gostaria de ter implementado a parceria Omnia e Simpliza, que é um PDV parceiro deles hoje, que já está lá no site deles, né, dos parceiros, que me pareceu muito bom na época. Meu primo tinha uma hamburgueria na época, eu tinha falado de fazer esse teste, porque ele não tinha dados, né? E eu falei, olha, eu acho que se você, com o conhecimento que eu tenho do Omnia, sabendo fazer as integrações via API, para te mostrar os números, né? Porque o Omnia tem um limite dos relatórios que ele consegue mostrar. E o Simpliza, que me pareceu um PDV super fácil e, ao mesmo tempo, super completo, eu acabei nunca encontrando ninguém para fazer isso. Hoje, quando você fala de implementar o Omnia em restaurantes, seria diretamente o Omnia, ou seria com um desses PDVs parceiros da Omnia, ou seria com um outro PDV que você tem em mente? Não, é o PDV parceiro da Omnia. A gente está usando aqui o Caixa Rápido. Não sei se você conhece também. Sim, eu lembro de ter visto na época, acho que tinham 3 ou no máximo 4,
E o que mais tinha me agradado na época foi o Simpliza. Eu imagino que ele seja um pouco mais caro do que o Caixa Rápido na época, tá? Se não me falha a memória. Exato. Esse caixa rápido eu tenho gostado dele, né? Ele funciona bem e tudo mais. Na verdade, assim, a grande dificuldade que eu tenho na verdade, porque independente do PDV que a OMI vai integrar, inclusive a OMI, ela comprou alguns PDVs, né? Ela tem, para algumas áreas, ela tem PDV próprio, por exemplo, lojas de roupas, esse tipo de... Eles não indicam PDVs parceiros, né? Eles têm o próprio PDV, que eu esqueci o nome agora, peço perdão, mas eu não sei o nome do PDV, mas é um PDV próprio da OMI que eles adquiriram aí ao longo desses anos de mercado. O problema é que a OMI tem uma coisa lá chamada tabela de preço. Essa tabela de preço, ela não funciona muito bem, sabe? Porque o que acontece? Você tem uma tabela de preço que ela tem, assim, regras muito duras que o restaurante tem que seguir para ela funcionar. Você tem que pegar essa tabela com base em um critério de custo ou com base em outra tabela que você subiu o preço inicial, aumentando ou diminuindo em percentual o preço. Você não consegue setar o preço de um produto. Se o produto estiver dentro de uma linha que você diz que ele aumenta 5%, todos têm que aumentar de maneira linear 5%. Então, isso atrapalha um pouco. Esse cliente meu, ele tem esse problema porque, além dele ter integração com o iFood, além dele ter integração com o delivery direto, ele tem um delivery do próprio restaurante, que são pessoas que... Esse restaurante é um restaurante de rua. Então, assim, eles têm um público mais idoso e tudo mais, que frequenta a casa já há muito tempo, então é aquela galera que gosta de ligar, fazer o pedido, que sempre pede a mesma coisa. Então, para esse tipo de operação, eu tive que fazer uma mão de obra imensa para poder fazer isso funcionar. Mas em lugares que não tem esse tipo de delivery direto, que ele já tem algum aplicativo, inclusive esse Caixa Rápido, ele fornece uma automação aí no WhatsApp, tipo, coloca um bot ali, que toda essa trilha de vendas até o final, até o fechamento, para mandar para o sistema, eles conseguem fazer lá cobrando uma pequena mensalidade do cliente. Então, o cliente que é assim e que só vai integrar com o OMI, funciona beleza, mas se tiver que um operador digitar o preço ali e eu tiver que formar uma segunda tabela, eu tenho tido problema. Inclusive, se alguém tiver algum contato na OMI e me conseguir viabilizar uma reunião para eu conversar um pouco sobre isso, eu agradeço bastante, que isso tem sido um desafio aqui, né? E eu gostaria que todos os meus clientes tivessem OMI, porque eu consigo reduzir meu trabalho em 50% a 60% por conta dos processos aí que a OMI tem. Não gosto do Conta Azul, porque o Conta Azul, ele não sei se já resolveu isso, mas o Conta Azul ele não fazia rateio. Então, assim, às vezes um lançamento tinha que se transformar em 10, 12, 15, a depender do que acontece. Já consegue ratear, já, Edgar. Já consegue? Já. Talvez esteja um pouco melhor. E, pessoal, desculpa interromper aqui, a conversa estava muito boa. Temos aqui a 2B Consultoria doida para falar já faz um tempinho, né? Você gostaria de falar, encerrar com chave de ouro aqui o nosso café de hoje? Oi, Guto. Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Então, na realidade, quando a Cris estava falando e Elisângela, aí por isso que demorou um pouquinho para me falar. Mas, assim, é só para poder pontuar uma coisa que eu acho importante, até para depois, Guto, você trazer também, de repente, num café. A Cris levantou uma questão sobre o fechamento de contrato no presencial, que no caso dela não rola, né? E não sei se isso é regional ou é por cidade, porque, por exemplo, aqui eu estou em São Paulo, então aqui eu só fecho presencial. Se eu fizer online, ou se eu mandar por e-mail, ou se eu enviar via WhatsApp, qualquer coisa que a gente fizer, assim, a gente tem muita dificuldade, eu tenho bastante dificuldade para fechar cliente assim. Tanto que todas as vezes foi fechado no modo presencial e todas as vezes que eu tentei via uma reunião via vídeo ou por WhatsApp, não dava certo.
Então, aqui já é totalmente diferente. Então, eu não sei se, de repente, isso é uma questão regional, uma questão de público, mas eu acho interessante, de repente, se houver algum profissional, inclusive de vendas, trazer aqui num café para a gente poder bater um papo sobre isso. Porque, como outros BPOs aí, eu estou vendo que, às vezes, atendem clientes de outros estados também, né? Eu não sei, eu acho que a Cris atende de outras cidades, tem outro pessoal também que atende de outras cidades. Então, eu acho legal a gente começar, de repente, pensar um pouco nisso também, até para poder trabalhar, isso, aprender a vender de uma forma diferente, sendo aqui para São Paulo ou sendo para outros estados, né? E uma coisa importante também que eu anotei aqui para falar, no caso da Elisângela, eu atuei com um centro de estética, tenho um centro de estética, e uma das coisas que eu mais percebi, é que elas sempre estão atuantes, elas que estão executando as coisas o tempo inteiro, entende? Porque normalmente elas têm especialização de alguma coisa, elas estão sempre em serviço. Então, assim, basicamente elas não conseguem realmente parar para ler, e aí, neste caso, é um perfil que seria realmente interessante de você passar um preço para ela presencial, porque a rotina delas é muito ágil, né? Eu tenho um nicho de clientes também que veio do Brás, não sei se todo mundo aqui conhece o Brás, e assim, lá o povo se fala demais. Então, por exemplo, os clientes me procuram de lá para fechar, principalmente atacadista e varejo, para a gente poder... Eles falam, olha, eu estou sabendo que você faz confirmação de Pix, você faz, me apresenta o resultado do final do mês da minha loja. Eles nem sabem o que é conciliação financeira, mas só de você apresentar o resultado no final para eles já é o suficiente. E, normalmente, como esse cliente que eu tenho também é um perfil bem acelerado, né, que eu quero dizer assim, o trabalho dele, a rotina dele acontece tudo ao mesmo tempo, é o mesmo cliente que está na frente pedindo a venda, é o mesmo que quer nota fiscal, e é o mesmo que vai pedir uma outra coisa para ver. Então, tudo acontece ao mesmo tempo, a gente cria uma rotina diferente para cada um deles. Mas, por exemplo, quando eu procuro colher já o máximo de informações possíveis para que a gente possa tentar precificar. Mas uma coisa legal também de alguém trazer aqui é que a maior parte das vezes, quando eu precifico no início, quando você pega o trabalho para fazer, você encontra surpresinhas no meio do caminho. Então, ali nessas surpresinhas, ali é o grande problema, a chave da situação, porque muitas vezes, às vezes, a gente tem que mudar o preço, porque a gente entende que o serviço não era da totalidade que o cliente nos falou, né? Então, isso talvez, se alguém tiver uma dica aqui para trazer, eu acho legal. Mas é uma das coisas que eu passei bastante no começo, viu, Eli? Logo no começo eu também tive bastante dificuldade, mas a diferença é que, como eu peguei logo um nicho de mercado que se fala bastante, então o boca a boca acabou que eu não precisei fazer tanta divulgação, fazer muito essa parte de redes sociais e tudo mais, porque um falava para o outro e aí eles entravam em contato, que um já indicava, entendeu? E uma outra coisa muito legal para você começar a atribuir agora é parceria em valor. Por exemplo, você pode pegar e fazer uma parceria com uma contabilidade mais perto de você, ou, de repente, pegar um parceiro, ou então conversar com alguém que tenha muito conhecimento de cliente, e que você possa, até o Eliandro falou isso numa aula dele esses dias atrás, que você possa aplicar uma recorrência ali da sua mensalidade. Isso vai te ajudar a gerar também leads para que você possa começar a fazer mais reuniões. Tentar não... porque o duro é que você acaba focando muito nesses que você enviou a proposta e você fica esperando. Então, é bom que você tenha mais sementinhas plantadas aí também. Não, com certeza, você está coberta de razão. E, assim, eu tenho que prospectar, né? E aprender a prospectar, e eu estou estudando muito. O tempo todo estudando, e eu não posso parar e ficar só estudando. Eu tenho que sair metendo as caras e batendo em porta e procurando cliente mesmo, né? Para poder... O começo, ele não é fácil. Eu falei aqui uma dor para o pessoal aqui no último café. Foi muito difícil para mim no começo, eu errei bastante na precificação, errei muito com contratação de pessoas, contratei pessoas que, infelizmente, trouxeram muito prejuízo também para o meu negócio. Hoje eu tenho que correr muito atrás do prejuízo com relação à operação em si, mas, assim, comercialmente, é só a partir do momento que você der o primeiro start. Dali em diante vai ser mais fácil.
para você, né? Verdade, Mas eu acho super importante, sim, você não desistir, se apoiar mesmo nas pessoas. Não, com Que... certeza. Agradeço demais esse grupo. Eu não até aproveito aí o momento para poder também agradecer, porque para mim foi eu brinquei não, né? Falei com a Cris numa conversa que nós tivemos, e eu falei assim, esse grupo foi uma resposta de oração para a minha vida, porque assim, Nossa, nem fala. A gente se sente muito sozinho muitas vezes, né? Muitas dúvidas, muitas coisas que às vezes a gente não sabe, mas pelo menos o pessoal aqui já viveu e essa troca é muito valiosa. Verdade. E uma coisa legal aqui que o pessoal estava falando de restaurante, aqui em São Paulo tem um software que eu não sei se todos vocês conhecem, que eu costumo indicar também para as lojas que eu trabalho, tá? Mas para restaurante, ele é bem legal por conta da retaguarda, que para nós que somos BPOs, a retaguarda dele é maravilhosa para que a gente possa coletar os fechamentos de caixa, acompanhar os caixas em tempo real, inclusive, e baixar os relatórios. Então, assim, não sei se vocês já ouviram falar, o Saurus PDV. Então, tem o Saurus PDV e ele tem uma retaguarda, que, assim, é excelente. Que depois, se vocês quiserem, eu passo o linkzinho. Então, assim, quem tem restaurante gosta muito. Aqui também para redes de açougue, supermercado. Então, se o pessoal gosta demais desse software. E eu, por experiência própria também, nas lojas para quais eu atendo, esse software está ajudando demais. Então, assim, não tenho reclamação. Os resultados, além das soluções que eles trazem, né? Tanto para celular, quanto PDV local, quanto PDV web, então tudo funciona muito bom, muito bem, então eu acho que é uma ótima dica aí para vocês, para as empresas também. Beleza, só coisa rico, boa. né? Que rica essa troca que a gente faz toda quarta e na segunda. Pode falar, pode falar. Não, foi sem querer. O teu nome é É Ciliane. Ciliane. Eu lembro do nosso último café, a Ciliane trouxe muitas coisas, muito do nosso dia a dia, assim. E hoje o Edgar, o Anuar, essa troca que a gente fica assim, meu Deus do céu, né? As meninas novas aí. Né? A Eli, a Simone, a Jennifer também é nova por aqui, né? Sejam muito bem-vindas. Quero dizer para vocês que compartilhar, até a minha sócia Tatiane também está aí, ela está compartilhando comigo nos bastidores, mas nós temos várias dificuldades. O dia a dia a gente tem dificuldade, mas uma delas, como o Buto falou, né, eu preciso demitir alguns parceiros ou alguns funcionários, e quando você tem que demitir um cliente? A Andréia, ai, que legal. Aconteceu comigo no restaurante. Sabe, olha, foi uma reunião entre eu e ele, assim, aquela coisa, sabe? Ele não querendo sair, eu querendo. Ele falou, Elisa, eu preciso de você. Eu falei, mas eu não tenho como ficar se você não pode me pagar. Então, chegou uma hora que eu estava decidida em continuar com ele sem receber, sabe? Aí, eu acho que foi até a Karina ou a Cris. Acho que foi a Cris que falou assim, ó, eu vou atender você de graça, mas aqui, tá decidido, você não precisa me pagar nada, você não me deve nada. Deixar claro, né? E uma coisa que a Ciliane falou sobre valores. Eu vou contar uma experiência bem rapidão, já deixo você falar. Nós fomos contratados para serviço de BPO em uma empresa. E é isso que a gente sabe fazer, e a gente está se especializando. Elisama, você já é contadora, já trabalhou em controladoria, já, mas era um aspecto totalmente diferente. E aí, esse nosso querido indivíduo, ele contratou o BPO, eu fiz uma proposta para ele até um pouco mais salgada, com controladoria, e eu ia ver se o Júnior, Flávio, alguém por aí, eu não conheci o Anuar ainda, mas eu ia dar um jeito, né? E ele, hoje, simplesmente disse assim que ele sabe fazer BPO. Ele sabe. Eu falei, nossa, que show, que bacana. Ele sabe fazer BPO, que ele não contratou nós para fazer. Gente, o Júnior até colocou para mim, Elisama, precisa gravar reunião de kickoff.
precisa gravar. Grave. Grave nisso, precisa gravar. Porque aí, não é, a gente não está guardando trunfo ou argumento. Não, não é isso. A gente só está fazendo o que tem que ser feito. Nós estamos no online. Não adianta. Mas você acha que ele estava falando isso porque ele estava achando o teu serviço caro? Não, eu acho que ele aprendeu tanto comigo que ele não quer mais a gente. E a gente já tinha cantado essa bola. A gente já falou assim, ó, ele vai aprender, ele não vai querer, mas tá tudo certo, não tem problema. Aí eu falei para ele, olha, querido, eu chamei ele de querido, tá, gente? Que querido é muito debochado. Mas eu falei assim, olha, assim, não tem problema se você não quiser mais o BPO. O que eu não quero é ficar prestando um serviço para você que você não precisa e amanhã ou depois você falar mal dos BPOs, porque se você falar só da Ethos, gestão financeira, tá tudo bem. Essa foi a tua experiência conosco. Mas aí, a chance de você falar mal, esses BPOs aí, cara, e os meus colegas não podem pagar por mim. Ele falou assim, você tá muito nervosa. Vamos falar depois. E desligou. Então, decisões difíceis precisam ser tomadas. Hoje a gente acho que falou muito sobre decisão difícil. Não é fácil você segurar e falar assim, olha, agora eu preciso nichar. Gente, nichar precisa, é o canal. É o canal. É o canal, você vai demorar? Vai. Mas se você fizer aquilo ali, você demorou 1 mês, demorou 2 meses, 3 meses, 4 meses, no 5º mês, vai começar a bater na tua porta. Elisama, mas você tem alguém que te sustenta aí por trás? A gente não tem, eu não tenho ninguém aqui que me sustenta, o que você faz? Vai fazendo, vai abrindo MEI, vai prestando pequenas consultorias e vai, sabe? Porque senão a gente fica na ânsia de querer e erra. E erra feio e depois a gente tem que voltar, pedir desculpa, porque é necessário. Sabe? Você nichou? Eu desde janeiro, estou nichando. Só que os clientes que eu tenho hoje foi aqueles assim, eu vou pegar. Não, pode vir, que aqui, o céu é o limite. Vou matar no peito, que nem diz o... E não é assim. Gente, não é. A gente sofre demais. Hoje mesmo é um dia bem sofrido. Eu tô sofrendo bastante hoje. Vou ser bem sincera para vocês. Parece que é aquele dia que tudo que você estudou para colocar em prática não funcionou. Sabe? Ciliane, pode falar, desculpe que eu... Não tem problema. Estão ouvindo, né? Sim. O que acontece, Elisama? Eu super concordo com o que você está falando, porque, assim, já deixo aqui uma troca que, assim, minha empresa, ela já tem mais de 2 anos, né? E, assim, logo no início eu fiz como a Elisama. Pode vir, tô pegando, vamos embora. Me conhecia de outros grupos que eu trabalhava, porque eu tive a riqueza de, num grupo que eu trabalhava, o meu diretor, ele abriu 5 CNPJs com 5 segmentos diferentes. Então, eu já fazia um BPO dentro da empresa dele sem querer. Eu era contratada dele e eu acabava executando o serviço para todas elas. Eu era o financeiro das 5. Então, já fiz isso também. Sem saber que era BPO lá dentro. E isso me deu essa experiência que foi o que acabou me tornando depois. Comecei a executar o BPO, mas sem saber que era BPO. Depois eu vim descobrir com o curso do Eliandro, enfim. Mas eu já ouvi exatamente isso que Elisama passou. Teve um cliente meu que falou assim, isso que vocês estão fazendo, eu mesmo faço. É porque a grande maioria deles, às vezes, eles olham para nós e, às vezes, melhor do que ser é parecer ser, né? Eles olham para a gente e acham que a gente tem um pezinho de dinheiro dentro da nossa casa, que nós vamos fazer as coisas, assim, o dinheiro dentro da empresa deles, né? Por muitas vezes. Mas não é assim. Então, se tem uma coisa que, logo no começo, realmente, eu passei, foi justamente essa questão de atender uma diversidade. Não significa que isso dá errado, né? Mas, por exemplo, eu tenho eu tenho estética, tem indústria de plástico, nós temos varejo, tem atacado, roupas, tem editora, distribuidora de rolamento. Então, assim, são vários assuntos diferentes que é legal, é muito enriquecedor para nós, mas é óbvio que às vezes a gente não consegue se especializar em algo específico, né? Então, assim, uma das coisas que
me trouxe muito conhecimento, mas eu acabei não conseguindo essa especialização de forma específica. Acabei um pouco mais na parte de loja, principalmente me especializando ali naquela região do Brás, porque eu peguei uma época da pandemia, e aí estava tendo, não sei se vocês passaram por isso, por muito chargeback, muita fraude. Então, assim, acabei me especializando um pouco nessa via por conta de tudo que eu estava pegando, e na época com mais de 20 lojas em atendimento. E aí, infelizmente, eu me vi nesse momento. Então, assim, também não é vergonha de eu ter que olhar para todo mundo e falar, agora, dentro desse leque de cliente e desse faturamento que eu tenho, eu vou ter que dizer não para você, para você, para você, para você, e vou ter que demitir vocês, clientes, para que eu possa andar para trás e recomeçar da forma correta. Porque, infelizmente, quando você, do mesmo jeito que você cresce muito rápido, esse crescimento ele não te dá tempo para você poder maturar e criar os processos necessários para que você possa se aperfeiçoar naquilo que você faz. Né? Então, por exemplo, contratei as meninas porque eu precisava, mas treinamento mesmo eu não dei. Eu falei, olha, é assim que você vai fazer, eu preciso que você faça assim, mas eu não acompanhava o serviço. Então, infelizmente, quando eu me vi nesse momento, eu precisei desligar as meninas, automaticamente já há uma perca financeira. Posterior a isso, eu tive que olhar para esses clientes e falar, infelizmente, eu não vou conseguir mais atender você, e isso também é uma perca financeira, apesar de alguns poderem estar me esperando hoje, outros não tinham esse tempo, então outros já estão atuantes, então eu já perdi esse cliente, por mais que eu queira retomar. Né? Mas foi o melhor passo que eu dei, porque querendo ou não, no meio desse processo, eu consegui estudar, eu mesma estou atendendo esses clientes que eu fidelizei, que acabaram ficando comigo até agora, né? E agora eu consigo realmente estruturar de uma forma mais organizada e devagar para que eu consiga alcançar. Mas realmente eu acho que quando você consegue nichar, e que eu ainda não encontrei esse caminho, mas quando você consegue, eu acho que é o melhor caminho. Justamente. Eu ia perguntar isso, se você nichou. Então, na verdade, eu não tinha possibilidade, porque naquele momento que eu me vi nessa situação, onde eu tive que fazer as demissões de cliente, eu tive que escolher justamente dentro da minha realidade financeira qual eu poderia ficar. E nem sempre, às vezes, aquele cliente que você gosta muito é aquele que traz o recurso que você precisa, entende? Então, assim, infelizmente eu tive que deixar como estava, então ainda está um pouquinho misturado. Pulverizado, né? Ainda está dessa forma, mas se hoje você me perguntasse qual o nicho que você tem experiência, talvez eu poderia te dizer que seria na parte de loja, de atacadista e varejo. Mas ainda não eu não poderia afirmar, justamente porque eu tenho certeza que tem muita coisa ainda que eu preciso aprender. E você está sozinha ou tem funcionários? Eu tenho uma funcionária só. Então, assim, uma funcionária para eu conseguir dar conta, e aí, ao mesmo tempo, eu tenho outros clientes que procuram, mas eu confesso a você que, assim, existe aquele receio ainda, depois do café com BPO, a minha cabeça começou a mudar para alguns fatores. Então, assim, isso começou a me ajudar muito. Então, toda vez quando eu vejo lá, eu faço o possível para estar participando, para eu estar ouvindo as experiências, mesmo que às vezes não seja algo que é para mim no momento, né? Como, por exemplo, eu não atendo restaurante, mas eu estou super ligada no que eles estão falando, já chamei a Cris, falei, Cris, eu preciso de um treinamento de restaurante, pelo amor de Deus, eu preciso disso urgente, porque já bateu o restaurante na minha porta e eu não atendi justamente porque eu realmente tinha um receio de pegar um nicho diferente no momento, mas é importante você conhecer. Né? Verdade. Então, mudou totalmente minha forma de ver, além do encorajamento, que assim, no primeiro café, eu confesso que eu me sentia muito sozinha, eu achei que eu era a única no universo que passava por todas essas coisas, e aí, quando eu vi vocês, não estou me consolando nas dores de vocês, pelo amor de Deus. Pelo contrário, está mostrando a tua experiência, né? Na verdade, eu só quero dizer que, assim, é muito importante. Às vezes a gente está ouvindo e às vezes pode pensar assim, não, isso não é para mim. Mas, olha, de todas as coisas que eu ouvi desde o primeiro dia, de todas elas eu tirei um pouquinho, e de todas elas hoje eu já passei, ou eu ainda vou passar. Então, é muito importante a gente tirar essas lições, sim. Cris, sabe o que eu fiz aqui?
por exemplo, assim, ó, tem alguns, tem algo que você gosta muito mais de fazer dentro, tem aquele cliente que você gosta muito mais de fazer, não tem? É para mim? É. Ah, tem sim. E qual que é o ramo dele? Vestuário. Vestuário. Pronto. Tô falando igual a Flávia, já. Pronto. Pega um sistema que você ache top, ligue para eles, pede para eles fazer uma apresentação para você e fale assim, eu quero ser teu parceiro. Já tem. Show. Aí, você vai... O que a gente fez esses dias? A gente está fazendo, nichando em provedor. É muito complexo. Muito complexo. Gente, é demais. Porque os caras já têm um sistema bom. Eles são de tecnologia. E a gente tem que ver em qual desses que a gente quer chegar. Ah, Elisama, eu quero pegar uma rede de lojas. Legal? Não, eu quero pegar uma loja de roupa, outra loja de roupa de outro dono, outra loja de roupa de outro dono. Eu não quero pegar uma rede de lojas, porque... Eu vou dar um exemplo. Diferente. Eu vou pegar... Aqui nós temos uma empresa chamada Flor de Lis. Ela tem aqui, ela tem em São Lourenço, que é Santa Catarina, ela tem em Cascavel, se não me engano. Então, já são estados diferentes. Se são estados diferentes, eu tenho que ter uma sacada assim. Quando eu vou receber essa nota, se eu for receber essa nota, eu tenho que ver que eu tenho que colocar... Ô, Cris, obrigada por ter participado, tá? Que eu vou ter que lançar ela, eu vou ter que colocar o CFAP ok, certo? Não posso... Tudo isso a gente tem que avaliar, né? Ah, não, eu quero clínica. Clínica do quê? Clínica estética. Ah, eu quero clínica de... médica, clínica médica com várias especialidades. Nós fizemos uma apresentação com a ForMedic. Muito legal. Show de bola. Eles não têm, não sei se tem alguém aqui que é parceiro deles, eles têm a API aberta, que conecta com a OMIE, e é maravilhoso. Entende? Aí você faz uma parceria com o sistema, não precisa você falar assim, viu, eu quero só eu ser teu parceiro. Não. Eu quero indicar pessoas. E aí, nessas indicações, você vai ganhando 20, 30, 50. No OMI, nós temos uma parceria de indicação. E a gente ganha, sei lá, 7% do valor que a pessoa que a gente indicou, se ele for nosso cliente, tá? A gente ganha, acho que dá 7%. Então, é uma ideia, só que isso você vai ter que pegar lá. Ah, você tem um marketing. Outra dica. Chame alguém que seja bem top de marketing e faz assim, viu, vamos fazer uma parceria? Eu faço isso, 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 e você faz isso, isso, isso. Você não pode me pagar, eu também não posso te pagar. Vamos trocar serviço? Gente, eu fiz isso, nós fizemos isso, sem vergonha na cara. Sem vergonha. E eles toparam, né? Então, quando você falar assim, ó, eu quero lojas do... Gente, se você falar que quer loja só do Brás, você vai arrebentar. Vai bombar. O único problema, Eli, é que, por exemplo, hoje eu estou com uma listagem enorme aqui de contatos, que inclusive são de parcerias dos próprios shoppings, mas e mão de obra? Aí você fala com a Karina, né? Que tem tudo, você vai falar com a Karina. Então, aí é isso que eu estou agora com os cafés e também com os cursos que eu estou finalizando também do Eliandro, algumas coisas que a gente está pegando, de outros cursos também. Então, eu estou estruturando para eu poder não errar novamente e eu colocar uma dica que a Cris trouxe, que foi muito legal, que é a esteira de aprendizagem, de trazer uma menina, já treiná-la, já deixar ela pronta para receber mais gente, e assim consecutivamente, né? E uma outra coisa muito legal, que é uma dica, que eu não sei se alguém aqui já fez, é quando você entra no cliente sem proposta. Foi uma coisa que eu fiz e deu certo, onde o primeiro e o segundo mês ele me pagaria o que ele economizaria 70% sobre o que eu comprovasse de redução de custo dele.
Legal. Então, assim, Legal também. isso é uma forma muito interessante, porque automaticamente você mostra para ele, nesses 2 meses, o quanto você reduziu de custo, ele enxerga isso, e aí no 3º mês passa a ser mensalidade. Né? Legal. Então você começou a trabalhar de graça. É uma estratégia também, né? Isso, foi uma estratégia de venda muito legal e que, assim, traz um bom resultado, porque logo no 1º mês você tem uma porção de coisas que você consegue reduzir de custos excessivos dentro de uma empresa, e logo no 3º mês ele viu a eficiência e já fecha com você. Obviamente que você precisa amarrar isso a um contrato, porque senão ele fala assim, que legal, que você trabalhou esses 2 meses, ótimo, então obrigada, e senão pode ir embora. Então, é uma coisa que você só precisa amarrar direitinho. Mas é uma opção muito interessante, que tem outros colegas em São Paulo que fazem isso também. Mas você dá o preço, ou você, nesse período de 2 meses, você acaba avaliando... Você vai trabalhar de graça, literalmente. Não, sim, mas assim, você já deu o seu preço de se amanhã ou depois de 2 meses, ele quiser continuar com você, né? De acordo com tudo que você produziu e que ele vai economizar, já tem um preço previamente definido? Sim. Ou você aproveita o lance para dar o preço depois que você conheceu todo o serviço? Não, o preço normalmente eu já dou justamente porque no 2º mês ele vai ver que é muito melhor ele te pagar a mensalidade do que ele te pagar o quanto você vai conseguir reduzir. Por exemplo, já teve empresa que no 1º mês eu consegui ter uma redução de mais de 120 mil. Então, assim, se nessa empresa eu tivesse fechado desse formato, estava, né? Mas não foi o caso. Essa foi uma empresa que me pagava mensalidade. Mas se você pega um cliente desse, que ele não vê as torneiras e que você já consegue fechar todas elas nesse prazo de 60 dias, você automaticamente consegue aí um valor bem expressivo. E ele, na prática, talvez ele não vai conseguir te pagar de imediato, mas provavelmente ele vai embutir nas parcelas restantes que você vai fechar em mensalidade. Obrigada. Verdade. Ciliane, uma outra coisa que você falou da mão de obra. Aqui entre nós, tem muita gente que está à procura. Se o cara está aqui, se ele está 2 horas aqui com a gente, é porque ele quer aprender, porque ele quer uma chance. Por que eu te disse para falar com a Karina? Porque ontem, aliás, eu fiz o meu perfil comportamental. Eu e do meu marido. Ele é nosso sócio, junto com o Thiago e a Tati. E aí a gente descobriu que para vendas, nem eu nem ele somos bons. A gente não sabe a Tati e o Thiago ainda. E que a gente precisa ter alguém que seja diferente de nós. Então, o perfil comportamental, a Karina faz também. Tá? Que legal. É bem joia. Eu vou aproveitar e passar a palavra para a Jennifer, querida, que está ali já um tempinho. Obrigada, Simone. Não, é bem nessa parte ali, ali que você fala de demissão e tudo mais de cliente, né? Eu acho que no começo a gente não está muito apto a escolher, né? Mas a gente tem que, ao menos, ter um filtro para deixar perto da gente pessoas que condizem com alguns pensamentos da gente. Porque teve um cliente que eu fui visitar, que ele era muito atrapalhado, ele não queria nem me ouvir, ele já tinha as respostas, ele já, mas é que eu faço desse jeito, mas é que desse jeito está funcionando. Então, assim, quando começa muito com essas justificativas, não é um problema de que você não está conquistando o cliente. Então, até para a Elisângela ali, talvez essa pessoa não está preparada para te receber também, porque ela precisa resolver outras questões ainda, né, que estão muito longe de ser só o financeiro. E quando eu vi esse cliente que eu visitei, a situação como ele estava, eu fiz uma escolha. Eu falei, eu não quero trabalhar com esse tipo de cliente, né? Na hora, para mim, foi difícil tomar essa decisão, mas, ao mesmo tempo, foi libertador, porque eu vi que eu estava me livrando de algo bem... Na verdade, você nem entrou no problema, né?
Então, exatamente, eu me livrei de algo que ia me dar um grande problema, uma grande dificuldade para lidar com a pessoa dele e até reestruturar tudo isso, né? Porque além de eu fazer a parte do financeiro, eu faço consultoria também. Então, eu tenho clientes de consultoria e tenho clientes da parte financeira. Então, eu faço todo esse diagnóstico inicial. E aí, quando eu fui nele, eu falei, ele não está preparado. Ele, de várias formas, eu percebi que não era o ideal aquele momento. Então, assim, quando a gente for num cliente, talvez não é na hora. Teve um que eu conversei com ele em junho do ano passado, e a gente foi fechar só em novembro. Por quê? Porque ele não estava preparado, né? Aí a gente fechou em novembro, hoje eu sou a melhor decisão da vida dele, e tá tudo certo. Mas talvez lá em junho eu estaria frustrada, e ele também, porque ele não estava preparado. Então, às vezes uma plantaçãozinha que a gente faz ali para algo que ele diga assim, pô, agora dá para chamar a pessoa para me ajudar no financeiro, né? E aí tem aquelas pessoas que também nunca vão aprender a controlar também, e também nunca vão aprender a viver esses processos. Então, assim, a gente tem que estar aberto para o todo, assim, não forçar, tem que ser algo muito natural. Eu vejo dessa forma, eu posso estar errada, mas eu acho assim, a pessoa tem que estar querendo muito a minha ajuda, e eu muito em querer aquele cliente, porque se ela inventa muita coisa, e aí eu já meio que me retraio, eu já não penso assim, pô, ele não está pronto. E tem pessoas que não querem dividir o serviço, né? Apesar de ser tão centralizador, que acha que se começar, vou contratar um BPO, nossa, vai fazer tudo. E eu vou perder o controle da situação, né? Porque eu sempre fiz assim, dessa forma, né? Então... isso é algo que a gente, talvez cada um já tenha a sua fala aqui, né? Mas a primeira coisa que eu entro sempre falando para o cliente é isso, né? Pelo contrário, você vai ter muito mais controle, você vai ter muito mais gestão, porque você vai estar focado direto naquilo que te importa, que é justamente analisar esses números e não se preocupar em lançar boleto, em lançar no contas a pagar. Então, se você até, inclusive, vai poder me ajudar a dizer assim, pô, eu fiz isso aqui todo mês, né? Será que está certo esse valor? Será que a gente não consegue negociar? Então, às vezes, é nesses quesitos que a gente tem que entrar para conquistar o cliente. E aí, se o cara está no cheque especial, como já teve cliente que eu peguei, passou 3 meses, a gente saiu do cheque especial, e aí eu falei, tu não tira mais nem salário, né? Nem tira mais a tua receita para me pagar, porque hoje o cheque especial é o valor que tu me paga. E então tem todas essas conquistas que na frente tem que mostrar, tu tá pagando cheque especial? Então tá, daqui tantos meses nós vamos eliminar esse cheque especial e basicamente o meu salário vai ser com base nesse cheque especial que tu pagava. Então, são várias estratégias que a gente pode usar para conquistar o cliente. E ouvir principalmente, né? O que eu posso te ajudar? Né? O que tu precisa? Eu sempre pergunto assim, quais são as tuas dores? Né? O que te incomoda? O que te atrapalha? O que está te deixando com dor de cabeça? E aí eu falo, está aqui, eu sou a solução para os teus problemas. Né? É bem essa jogada, assim, que na verdade não é uma jogada, é uma realidade. Né? Mas eu fiz isso com a dona da clínica lá, porque teve um dia que foi semana passada, né? Semana retrasada. Quando ela lançou a promoção, aí eu falei assim: olha, eu acho que eu vou aí dar uma olhada na clínica, né? Para poder ver se ele lançou umas promoções boas, né? Aí eu falei assim: vamos marcar a conversa, né? Da proposta. Aí ela falou assim: olha, eu tô com tanta coisa para fazer, com tanta coisa que eu não vou conseguir. Aí eu falei, mas eu posso te ajudar? Quem sabe? Não seria uma boa eu te ajudar para a gente poder ver o que vai ser legal? Aí ela, então vamos marcar reunião. Tu pode vir segunda-feira? Eu posso. Aí fui lá toda boba. Ai, gente, e ela chega, até agora não decide nada. É fogo, né? E eu vejo que ela está precisando. Né? E ela não. Mas deixa ela pensar um pouco, porque assim, eu sempre coloco assim, estou à disposição, né? E uma hora a mente dela vai estar trabalhada para isso, né?
Até para não ser chata, né? Porque a pior coisa que tem é a pessoa sendo chata, né? Então, deixa que eu já falei, já me fiz presente, já gastei até o que não podia lá, nos R$ 75, só para olhar para a cara da mulher. Mas, no final das contas, nada, né? Então, assim, eu vou desfocar disso e vou, assim, criar uma estratégia para bater na porta de outros clientes, até outras clínicas mesmo, né? Porque é um nicho bom, né? De fazer. Sim, Se ele sabe dizer, né? Uma faixa boa, né? Ó, Uma a Andréia clientela. colocou ali no grupo que tudo que a gente está falando não está fazendo sentido para ela. Tá, essa troca aqui, gente, a gente está sempre pegando um pouquinho de cada uma ali. Pode falar, Andréia, por favor. Olá, pessoal, boa tarde. Primeira vez aqui, estou curtindo muito, porque tudo que vocês estão falando é o que eu vivo, né? Eu estou no Mato Grosso, em Sinop, e assim, eu estou sozinha realmente aqui. São apenas um escritório de contabilidade que está oferecendo esse serviço e pelo jeito, assim, com um ticket bem alto, assim, não é para pequenas e médias empresas, né? Então, para empresas maiores, eles estão oferecendo. Então, eu estou realmente sozinha aqui, no meio do mato. A gente vai para ajudar. Ai, não, muito bacana. Nossa, foi muito bom. E Andréia, Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso? Mato Grosso, em Sinop, no nortão do Mato Grosso. Eu tenho uma BPO que eu indiquei aqui para Joinville, e ela trabalha numa empresa aqui, que ela é do Mato Grosso do Sul. A gente se conheceu pelo Instagram, e aí ela me perguntou sobre BPO. Eu falei, no momento eu não posso contratar, mas tem uma empresa aqui que está contratando. E aí, hoje, ela trabalha para essa empresa aqui em Joinville, só que ela é do Mato Grosso do Sul. Então, eu tô com o Play já faz uns 6 meses. Só que eu nunca, por conta de ter escolhido errado os meus clientes, eu não tenho tempo para fazer nada, assim, tipo, para ver outras coisas, a não ser o serviço, né? E aí eu estava com uma funcionária, aí treinei a menina, quando estava ok, a menina sai porque recebeu uma outra proposta. E aí, semana passada, eu mandei lá no grupo do Play se tinha alguém que poderia me ajudar com os lançamentos, né? E aí a Monique até me perguntou, Andréia, e eu falei para ela, eu vou desistir. Eu vou desistir de cliente, eu não vou desistir porque eu não tenho cliente, eu vou desistir porque eu tenho muito cliente. E eu não estou dando conta, e tá me sugando demais, eu tenho um bebê pequeno. E aí ela, não, pede socorro, pede ajuda. E aí 2 meninas lá do grupo conversaram comigo e elas estão me ajudando agora nesse primeiro momento. Já ia até me oferecer para ajudar também, aí, ó. Bora lá, vamos ir conversando ali, né? Aqui é muito novo, realmente, igual vocês estão falando, para se apresentar, a gente tem que ter toda uma técnica, né? E a questão da indicação é o que mais me ajudou. Eu estou com 9 clientes e todos foram por indicação, eu não fui atrás de ninguém. Então, só que o meu erro foi de, tipo assim, eu quero escalar rápido, eu quero ir logo, de pegar cliente que não está de acordo com a forma do meu trabalho em relação ao sistema, a forma que eles mandam a documentação, enfim. Várias coisinhas, então eu realmente estou pensando em demitir uma, pelo menos, porque não se adequa, assim, a rotina, né? A nossa rotina, porque todos eles têm que girar, todos os clientes têm que girar numa rodinha ali, que se você fazer um diferente, te atrapalha demais, e esse é o meu caso. Que bom que você está aqui, Andréia, pode contar com a gente. Pessoal, já estamos indo para o final. Alguma outra consideração que vocês queiram colocar? O Paulo perguntou ali se vai ficar gravado. Sim, o Guto vai subir, eu acho que no YouTube. Tá? Lá ele tem um canal Café com BPO. E no que precisarem, indiquem. Estamos lá em, acho que quase 100 já, né? Nós que agradecemos a tua participação, Lúcia. Foi muito bom compartilhar hoje aqui. Aliás, todos os dias, não percam segunda-feira, às 20 horas, então. Teremos uma participação especial. E vai ser assim, nesse andar aí de quarta às 14 e segunda às 20. Tá bom, gente? Beleza. Obrigada. Beijinho.
um excelente fim de semana aí para vocês. Para quem está fazendo declaração de imposto de renda, ó, o site está fora do ar, tá? No online. Nem tentei, nem deixa lá por enquanto. E é isso aí, muitas mudanças. Uma cliente acabou de me mandar, Elisama, estou desesperada, porque ela quer fazer a declaração dela sozinha, e está tudo bem se ela opta por isso, legal. Só que apareceu uma conta no nome dela, no Banco do Brasil, que ela nunca teve uma conta corrente lá. Então, pode ser bug do sistema, mas pode ser alguém que abriu uma conta no nome dela no Banco do Brasil, né? Então, o Banco do Brasil, acho que teve muito casos de vazamento de dados, né? Então, a gente tem que ficar de olho aí, vocês que são contadores, que estão nas declarações, que é o nosso Natal, nosso 13º. Bora lá, gente. Tudo de bom, uma excelente semana para vocês e muitos clientes. Amém. Valeu. Beijinho, tchau, meninas. Tchau, tchau. Prazer, até mais. Tchau, tchau.